para ajudarem a gente nesse diagnóstico, na verdade, por exclusão. Aí quem é da educação vai dizer, mas e eu, que sou professora, estou fazendo o que aqui, né? O que é que eu vou aprender hoje? Então, algumas coisinhas que vocês vão poder estar observando no comportamento dessas crianças, né? São os profissionais que primeiro vão ter contato com as crianças, principalmente as mais novinhas, né? Hoje em dia está muito frequente a gente ter crianças cada vez mais cedo, né? Nas creches, nas escolas, enfim. Porque a gente tem pais que trabalham o dia todo, estão todos, o dia todo fora, né? E basicamente as crianças têm convivido bastante com os profissionais da educação. E, às vezes, a gente fica realmente sem saber como agir em algumas situações, e eu acho que se a gente tiver esse olhar, vai ajudar bastante. Para o pessoal da atenção básica, desenvolver esse olhar, né? E hoje, né, eu estou aqui por um motivo muito especial, né? Eu sou da equipe do CAPS sempre, já faço parte dessa equipe há 12 anos, e a gente está comemorando 31 anos do serviço. E aí eu fui encarregada, né, de hoje trazer um pouco essa fala para vocês, trocar um pouco essas experiências. A gente atende, né, quadros de transtornos invasivos do desenvolvimento, e a gente tem observado que tem chegado cada vez mais cedo crianças, né, com esse tipo de quadro, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente tem observado bastante isso. E aí a gente vai trazer algumas coisas que vão ajudar a gente a ter esse olhar, né, tanto para essas questões, como pensar também nas questões em que isso está com alguma relação com outras questões que não necessariamente apenas os transtornos de comportamento, já que observar a criança não é tão fácil assim quanto a gente imagina, né? Então, os profissionais que vão estar ali na ponta, seja da atenção básica, né? Sejam os professores que vão estar no contato diário com eles, seja pai, quem for mãe aqui também estiver assistindo, é interessante a gente criar esse olhar e ter esse olhar para essas questões. E vocês vão ver que, na verdade, eu trabalho no serviço de diagnóstico auditivo também, e a gente tem visto, né, que tem chegado uma enxurrada de crianças para fazer avaliação auditiva, porque virou parte do protocolo, né, de diagnóstico por exclusão. Ou seja, a criança está com atraso de linguagem, está bem novinha, mas não está desenvolvendo a fala, e aí chega para a gente para fazer a avaliação auditiva para ver se é algo do comportamento, se é um autismo, né, se é uma hiperatividade, porque essa linguagem não aconteceu, né, ou se é algo da audição. E aí a gente só vai saber realmente fazendo o exame. A gente vai ver aqui ao longo dessa conversa que é difícil realmente observar o comportamento e apenas pelo comportamento definir se é uma coisa ou é outra. Certo, gente? Então, eu quis fazer esse preâmbulo para a gente abrir aqui e conversar um pouco. Lembrem que eu estou trazendo algumas coisas aqui que vão ser um pouco técnicas, mas eu vou procurar mostrar muito vídeo, muita coisa para deixar mais claro para quem não é da área, não conhece, né? E vamos ver lá, vai ser uma conversa, a gente vai procurar abrir um espaço para a gente conversar bastante, eu quero trocar bastante experiência com vocês, certo? Se tiver qualquer quebra no áudio, né, se vocês não receberem alguma coisa do que eu estiver falando, vocês me informem, tá certo? Tá tudo ok aí, Ingrid? Tá conseguindo me escutar bem? Tá tudo certo até agora? Tá sim, tá tudo tranquilo. Foi bom, assim, a participação, lembrar da participação das pessoas, né? Porque, assim, depois da sua fala, a gente abre para algumas colocações e as pessoas também podem ir colocando aqui no chat algumas perguntas, algumas dúvidas que já queiram adiantar, ou durante a apresentação já vai levantando a mãozinha que a gente controla aqui no final as participações, tá certo? Ótimo, ótimo, combinado. Eu vou colocar aqui em tela cheia, como prometido, viu, gente? Você me avisa aí, viu, Ingrid, se já, já ficou em tela cheia para mim, porque eu vou estar aqui só olhando para a apresentação, vocês não estão me vendo aí, mas eu vou estar focada aqui. Então, o tema que a gente vai trazer hoje, né, é o atraso de linguagem nos casos de diagnóstico diferencial entre alterações auditivas e transtornos invasivos do desenvolvimento. Me diz aí, viu, se ficou em tela cheia para você. Ainda não. Ficou, Talvez Ingrid? precisa, ainda não. Talvez precise sair e já colocar primeiro E em entrar tela novamente, cheia né? e entrar novamente. Certo. Deixa eu parar, vou deixar aqui em tela cheia no meu computador e compartilhar de novo, tá? Tá bom. Me diz aí, tá? Estou botando agora.
Agora sim. Agora está tranquilo. Joia. Deixa eu voltar aqui. Aí está aparecendo para você em tela cheia, né? Tá sim. Certo. Eu vou fazer a passagem aqui de slides para a gente testar, tá? Tá. Passou sim. Ok. Tudo certo? Tudo certinho. Vamos embora. Então, a gente vai trazer a temática hoje, né, de atraso de linguagem e o diagnóstico diferencial nos casos de transtornos invasivos do desenvolvimento, né? A gente vai ver que o atraso de linguagem, ele pode estar relacionado, sim, a questões de comportamento e questões auditivas, né? A gente vai aprender junto, né, que a gente aprende a falar pelo ouvir, né? A gente vai ter uma estrutura do ouvido que já vai estar formada quando a gente nasce, parece um caracolzinho, e ajuda a gente a perceber frequência. E perceber frequência grave e aguda é muito importante, porque a fala da gente é feita de fonemas, né? A menor unidade da fala da gente é o que a gente chama de fonema. E os fonemas, eles são graves e agudos. Então, a gente escutar som grave e agudo é fundamental para a gente aprender literalmente a falar. E se relacionar com o outro é fundamental. E aí entram as questões da relação primordial, né? Relação mãe-bebê, o primeiro contato que a gente tem com mãe, com pai, né? As pessoas que estão mais próximas, que também vão ajudar a gente a desenvolver esse processo, considerando que o nosso sistema esteja preparado para receber esses estímulos. Por isso que a relação é muito íntima, né? Entre as alterações de comportamento, quando essa relação está falha, ou também quando o meu sistema não está preparado para estar recebendo essas informações como deveria, tá? Então, vamos lá. Se não passar, vocês me avisam, viu? Tá passando aí direitinho? Ainda Passou não aí passou, um não. Ainda não passou, não. slide? Deixa eu voltar. Passou? Passou sim. E caiu aqui. Agora ficou a tela preta. É que ele caiu, é a conexão. Vou botar de novo, tá? Tá. Qualquer coisa, se quiser, pode mandar para mim pelo WhatsApp, que eu também posso passar aqui, se cair a conexão daí, tá bom? Eu vou abrir aqui. É porque eu tô com tanto vídeo, vice Ingrid, se eu for passar só no Entendi. coisinha, vai ficar... Mas deixa eu entrar de novo. Já entrou. Só precisa Já entrou passar. tela cheia, né? Tudo certinho? Tudo certinho. Vou ter- Agora ele Pronto, passou, não foi? passou. Pronto. Então, quando a gente fala da relação, né, do estabelecimento da linguagem, a gente vai precisar de uma troca efetiva, né, que acontece primordialmente entre mãe e bebê, né? O primeiro contato, a troca de olhar, né? O conversar com o bebê, né? A gente, quando vai conversar com o bebê da gente, a gente fica fazendo aquela vozinha, né? É inevitável fazer aquela melodia, né? Que a gente faz com o bebê, que é o que a gente chama de manhês. Engraçado que em diversas línguas, né, o ritmo dessa fala é semelhante, né? A gente tem línguas diferentes em países diferentes, enfim, mas a forma de falar com o bebê ela é semelhante. Inclusive mães surdas, né, que muitas vezes têm a privação na questão da linguagem oral, também podem fazer o manhês, né? Fazem a melodia do manhês. E aí a gente vê que tem algo de instintivo, né, nessa protocomunicação entre mãe e bebê, e como isso é tão importante, né, a troca do olhar, o toque, né, o fazer o contorno, né, dessa criança, abraçá-la de fato, né, recebê-la afetivamente. E a criança começa a fazer as primeiras trocas dela através do choro, né? A mãe mesma diz assim, agora ele está chorando porque ele está com raiva, agora ele está chorando porque ele está com fome. A gente vai começar a dar o significado a essa comunicação. E a criança vai perceber que alguns sons que ela produz trazem algumas reações no ambiente que ela está se comunicando ainda como uma protocomunicação, não necessariamente a linguagem oral.
O balbucio, que são os sons que a criança começa a produzir desde cedo, né? Por volta de 3 meses a gente vê algo mais articulado, né? Nas crianças, principalmente os bilabiais, babamamã, né? E aí, às vezes, a gente fica, eita, ele falou mamãe, ou falou papai, né? A gente dá esse significado para esse balbucio, e a gente percebe que até por volta dos 6 meses, numa criança que esteja auditivamente bem, ela vai seguir fazendo esse balbucio, porque ela vai, inclusive, receber, né, o feedback desse balbucio, né, de volta, digamos assim. Coisa que crianças que possivelmente tenham essa privação vão cessar o balbucio. Então, isso é um dos primeiros sinais do comportamento que podem mostrar que algo não está legal. Mas em algumas crianças, né, que a gente vai observar com transtornos invasivos, o alheamento, a falta de troca com o pai ou com a mãe, pode fazer com que esse balbucio cesse também, por uma falta de resposta do outro, por uma falta do outro presente, por uma falta do outro receptivo. Então, isso é só para a gente ir pensando que as coisas estão muito próximas uma da outra, né, e que fica difícil, às vezes, só a gente observando o comportamento, efetivamente, a gente determinar o que é que foi que aconteceu. Por isso que a gente tem que entrar com algumas ferramentas que vão auxiliar a gente nesse processo, para efetivamente fazer essa diferença, né, entre esse atraso de linguagem, possivelmente porque o meu sistema não está pronto, ou porque não está funcionando como deveria, ou se é uma falha na relação, ou se é as duas coisas. Às vezes acontecem as duas coisas. Então, o balbucio é um fenômeno, né, comum, que a criança vai começar a produzir, né, experimentar a própria fala, e ela vai, né, desenvolver isso mais na relação com o outro, né, aos poucos também incrementando vocabulário, enfim, até que por volta de 2 anos ela já vai falar mais de 120 palavras, né, vai estar trocando com vocabulário mais efetivo, até por volta de 3 anos construindo frases de 2 palavras, né, fazendo uma troca bem efetiva. A gente vai ver que nem toda criança vai desenvolver dessa forma, e que isso pode estar relacionado a tanto a questões de limitação, né, de recepção auditiva, como falhas na relação, em alguns casos, tá? Então, o atraso de linguagem da infância, ele pode acontecer por questões do desenvolvimento, né? Às vezes a criança tem alguma imaturidade, algum atraso de desenvolvimento. Pode acontecer por conta de intercorrências neonatais, gestacionais, pós-natais, que tenham repercussão auditiva, neurológica, né? A gente pode ter alterações efetivamente auditivas ou centrais, né, para essas crianças, e a gente vai ver que isso vai ter um impacto importante, né? Crianças que têm uma perda de condução, por exemplo, alguma alteração na orelha média ou orelha externa, a gente vai ver o que é isso, viu que parte da orelha eu estou falando aí, mas elas vão ter dificuldade na detecção, às vezes você vai falar um pouquinho mais alto para ela poder, poder receber esse estímulo. E a gente vai ver que, por exemplo, os casos de otite na infância, eles são muito comuns, até os 7 anos de idade é muito comum criança ter quadro infeccioso. Por quê? Porque a tuba auditiva, que é uma estrutura que tem no ouvidinho, ela vai estar mais horizontalizada, é mais difícil de drenar os líquidos que possam estar na orelha média, e essa criança pode ter simplesmente uma privação nessa condução por algo que é fisiológico, que é passageiro, que é do período. E que isso pode ter repercussão mais na frente para as questões, inclusive, de processamento auditivo. O que é isso? Lembra que eu falei que o ouvido ele tem que estar pronto para receber os estímulos auditivos, né? E que a gente recebe estímulos verbais e não verbais na conversa com o outro, né? A melodia da fala do outro passa nesse contato e a gente recebe isso tudo auditivamente. E a gente vai guardar essas experiências no córtex. E é com isso que a gente vai interpretar o meio, enfim, inclusive produzir mais na frente a nossa própria fala. Mas, se a gente não tiver esse sistema eficiente, funcionando direitinho do jeito que ele devia, a gente vai ter falhas, né, nessa recepção e, consequentemente, quando a gente for gravar ou estocar esse estímulo, ele não vai ser gravado ou estocado do jeito correto. Então, eu sempre digo que é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? Se eu quero guardar essa pecinha íntegra, eu tenho que estar recebendo ela de um jeitinho sem deformar a peça, porque depois que eu quiser encaixar, ela não vai encaixar direito. Então, as questões de condução, elas são muito comuns na infância, principalmente aquelas mães que dão de mamar deitado ou apresentam mamadeira para a criança deitadinho, isso favorece muito as questões condutivas. E perceber que, se tiver tendo essa repercussão, ela não vai ter uma aquisição de linguagem quando a gente imaginava, da mesma forma que a gente imaginava. E veja que é uma coisa que a gente nem pensa, né? A posição, por exemplo, de alimentar a criança, como isso pode influenciar a recepção auditiva e, inclusive, o desenvolvimento de fala. E mais na frente você pode ver uma fala com trocas, ou uma fala que não desenvolveu do jeito que imaginava por uma coisa, entre aspas,
simples como a posição de amamentar, o que é uma falha no processo de detecção. Agora, existem, por exemplo, algumas alterações que vão pegar a cóclea, que é o caracolzinho que eu falei para vocês, que ajuda a gente a discriminar frequências, e está pronto, né, na hora que a gente nasce, na verdade, 5º mês de gestação, ele já está lá na barriguinha prontinho, né, é a partir dessa idade, inclusive, que efetivamente, quando a gente vai conversar com o bebê, né, ele não vai escutar do mesmo jeito que aqui fora, né, é um meio líquido, enfim, mas ele vai estar escutando os ruídos internos, o batimento cardíaco da mãe, que inclusive no método canguru o povo usa tanto, né? Quando o menino nasce, ele diz assim, quer acalmar a criança, bota junto do peito para escutar o batimento cardíaco, porque é um som conhecido, né? Ele já tinha cóclea ali naquele momento para escutar. Mas às vezes a gente tem repercussões durante o período neonatal, pós-natal, que vão afetar exatamente essa estrutura e vão dar uma falha na discriminação de sons. Se a gente tem uma falha no processo de discriminação sonora, a gente vai ter uma dificuldade na percepção daqueles fonemas das menores unidades da fala, e aí a gente pode, né, fazer uma gravação, um estoque ineficiente dessas experiências que a gente recebe do meio, e acontece aquela coisa que eu falei, né, se eu tenho uma pecinha que deformou aqui, quando eu for encaixar com o que vem do meio, isso aí não vai cruzar, não vai bater. Então, tanto na hora de expressar a fala, eu posso expressar isso com trocas ou de maneira ineficiente, como na hora de interpretar a fala do outro, eu posso ter essa dificuldade, já que eu estoquei essa memória ou essa imagem mental de uma forma ineficiente. E aí, para a gente estocar essas experiências, a gente precisa também da memória, da atenção. E aí, quando entra as questões de comportamento, né? Se eu não estiver atento na hora que a pessoa me apresentou aquele estímulo acústico, seja verbal, seja não verbal, eu posso não estocar ele, porque eu não estava atento na hora para fisgar aquele estímulo do jeito que devia. Ou se eu tiver repercussões nas questões de memória, né? Eu posso também não estocá-lo efetivamente. Até porque a memória que efetivamente a gente grava as coisas é a memória de longo prazo, e ela só é ativada quando a gente é apresentado aquele estímulo de maneira repetitiva, frequente, né? Inclusive, tem alguns estudos que falam e reforçam, né, o fato da gente sentar e brincar com a criança para ajudar ela a desenvolver a linguagem. Você vai dizer, para quê, né? Eu vou sentar e brincar. Eu não posso mostrar uma imagem de uma bola, por exemplo, para ele aprender a palavra bola, não, e sentar de frente para ele e falar bola. Na verdade, sabe-se, né, que brincar com a criança, mostrar a bola, brincar com ela efetivamente, é muito mais estimulador do que mostrar a imagem da bola e ficar falando bola para ela. Porque ela vai estocar essa experiência por diversos inputs sensoriais, tátil, visual, proprioceptivo, auditivo, né? Então, ela vai estocar essa experiência por completo, né? Lá no córtex, a gente não processa só estímulos auditivos, a gente processa tudo que a gente está recebendo do meio. Então, quanto mais a gente estimular mais entradas na hora que a gente está recebendo um estímulo, melhor. E aí vejam que o tempo todo eu estou falando de preservação de alguns sistemas, mas também estou falando de uma relação com o outro que tem que me ajudar ali a desenvolver a linguagem, senão isso também não vai acontecer. Então, as duas coisas estão relacionadas, certo? Hoje em dia, a gente tem visto, né, muito acontecimento de alguns diagnósticos, né, de TDAH, principalmente diagnóstico de TEA, né? Tem ficado muito comum e as pessoas têm se perguntado, né, o que é que tem acontecido que tem aumentado tanto esse diagnóstico, né? Na verdade, a gente tem que entender que o diagnóstico na infância ele não é uma coisa estanque, né? Na verdade, às vezes ele acontece por algumas necessidades, né, de questões jurídicas, enfim, mas que efetivamente esse diagnóstico ele pode dar, né, a partir do momento que a gente acredita que o cérebro é plástico, que a gente pode fazer intervenções que não são só de uma área, são multiprofissionais, né, tem que ter o psicólogo, o TO, né, o fono, trabalhando com essa criança, né, e principalmente trabalhando com o brincar, né, o estimular essa criança nas diversas entradas, como a gente já falou, né, para que esse atraso de linguagem efetivamente não aconteça como a gente imagina que normalmente é comum nesses casos. A exposição excessiva a telas, principalmente nesse período pós-pandemia, tem criado quadros que têm imitado muito o quadro de autismo, né? O evitamento da relação social, o evitamento do contato com o outro, um atraso de linguagem. E aí a gente tem visto que, inclusive, né, tem alguns artigos aí falando sobre autismo virtual, né? Falando da exposição à tela como algo que provocasse efetivamente esse quadro.
E aí a gente vê que mudando um pouco a rotina dessas crianças, colocando na escola, colocando em contato com outras pessoas, colocando em atividade física, a gente tem visto que esse comportamento muda. E às vezes, até naqueles quadros mais complicados, que a gente vê que efetivamente há algo ali falho, ou na relação, ou algo que gerou aquilo ali efetivamente, quando há uma intervenção, há a possibilidade de mudar, né? Considerando que esteja tudo prontinho, tudo preparado para receber esse estímulo. O que a gente percebe também em algumas crianças, principalmente com os quadros de autismo, é uma dificuldade de integração sensorial, integração sensorial. Por quê? Né? Na verdade, ela tem dificuldade de trabalhar todos esses estímulos de uma vez só no córtex. Quando a gente está no ambiente, a gente está recebendo diversos estímulos ao mesmo tempo, visuais, auditivos, né? Proprioceptivos, que o proprioceptivo é onde a gente está no espaço, né? Quando a gente fecha o olho, a gente percebe onde a gente está sem precisar necessariamente estar vendo, né? Eu sei que eu estou sentada na cadeira, com a mão na perna, pelo meu proprioceptivo. Só que lá no córtex, a gente está recebendo todas essas informações ao mesmo tempo, mas a gente consegue priorizar alguma coisa, né? Minorar a percepção de outra, porque a gente aprendeu a lidar com essas informações. Mas sabe-se, né, que em alguns casos a gente não tem essa integração pronta ou formada em algumas crianças, e que isso precisa ser feito um trabalho, geralmente com terapia ocupacional, né, para poder dar uma organizada nesse corpo, para que essa linguagem também aconteça. Então, vale ressaltar que, né, a estimulação da linguagem oral não envolve só o trabalho com o fonoaudiólogo, mas é uma equipe multiprofissional. Vai precisar do psicólogo para trabalhar as relações da mãe com o bebê, do pai, né? Existe toda uma intervenção, tá certo, gente? Então, linguagem oral é algo que a gente pensa logo no fonoaudiólogo, não está falando, vai para o fono. Mas pensem que nos casos de transtorno invasivo do desenvolvimento, o atendimento ele é multiprofissional, e a troca com outras profissões faz a gente aprender muito, tá? Nos 12 anos que eu venho convivendo com outras profissões, eu tenho percebido o quanto o trabalho não pode ser sozinho, o quanto ele tem que ser realmente em equipe multi e inter, né, que a gente tem que trocar figurinha mesmo. Então, algumas crianças, inclusive, têm apresentado quadro de atraso de linguagem simplesmente por privação sensorial, né? Período de pandemia, ficou trancado em casa, só no convívio com o pai e com a mãe. Aí foi levar o menino pela primeira vez no shopping, o menino bota a mão no ouvido, tampa os olhos. Claro, é um ambiente totalmente diferente do ambiente que ele estava convivendo antes, né? Não tinha toda aquela invasão sensorial. Porque em casa o ambiente é controlado, é diferente. Então, às vezes, a gente vê, né, quadros que o pessoal diz assim, olha, essa criança deve ter alguma alteração, possivelmente um autismo, alguma coisa, mas a gente tem que observar isso com muito cuidado, né? E não ficar tão preso nas questões de diagnóstico, e sim observar o sujeito por trás daquele sintoma, né? E entender o que pode estar provocando aquele sintoma, tá? E aí, vamos focar mais no que a gente vinha conversar hoje, né? Tem acontecido muito de chegar no consultório pessoas, né, para fazer avaliação auditiva por diagnóstico de exclusão para o TEA, principalmente para o TEA. Porque vai dizer, essa criança tem um atraso de linguagem, né, não está falando como esperado para a faixa etária, faz uma comunicação muito gestual, me pega e leva até o que ele quer, né, tem um comportamento agitado, tem dificuldade de focar a atenção, né, tem uma dificuldade de interação social. Mas se a gente for olhar crianças com quadro também de surdez, é muito parecido. Eu botei um do ladinho do outro para a gente ver como é semelhante o comportamento, principalmente na primeira infância, e principalmente quando a linguagem ainda não está bem estabelecida. Então, a gente vê uma comunicação basicamente gestual nos dois. A gente vê um comportamento agitado, sim, porque imagina você querer se comunicar e você não conseguir do jeito que você queria, né? Uma dificuldade de focar a atenção, claro, né? No caso das questões do comportamento, ele pode estar simplesmente com a atenção não tão focada como estaria esperado para a faixa etária. Para as questões auditivas, para os estímulos acústicos, dependendo da situação, ele pode não olhar, né? E a dificuldade de interação social pela falta de troca, no caso da privação auditiva, porque ele não vai estar recebendo esse estímulo como a gente imaginava. Então, a gente vê que são quadros de comportamento semelhante, não são diagnósticos excludentes, e que, por isso, né, tem acontecido em grande escala o encaminhamento de neuropediatras, enfim, principalmente neuropediatras, mas a gente tem tido encaminhamento também da parte de psiquiatria para fazer o diagnóstico por exclusão para os casos de surdez, para entender se essa privação ou esse atraso de linguagem ele está acontecendo por algo efetivamente do comportamento ou por algo auditivo, ou às vezes das duas coisas.
um dos primeiros pacientes que eu atendi quando eu cheguei no CAPS foi exatamente uma criança que ela era implantada bilateralmente, tá? E tinha autismo, né? Ele tinha as duas coisas, então não são diagnósticos de exclusão. Eu tenho colegas neuropediatras que eles sempre me perguntam, não, eu sempre passo por um desencargo de consciência, mas eu sei que vai dar normal. E aí eu digo a ele, ó, não necessariamente pode dar normal. A gente tem estudos hoje em dia que falam, inclusive, que quando a gente vai observar disparo elétrico, vocês vão ver que o ouvido da gente não serve para ouvir, viu? É para transformar o som em atividade elétrica, porque efetivamente quem escuta é o córtex. E para chegar lá, a gente vai ter uma via, um caminho. E aí já tem alguns estudos que mostram que esse caminho, em crianças, por exemplo, com TEA, já não dispara como a gente imaginava. Então, imagina que se eu preciso que esse caminho seja percorrido de maneira adequada para que a coisa chegue inteira lá em cima, e se esse caminho não está acontecendo do jeito que eu imaginava, talvez o prejuízo de linguagem também esteja relacionado a questões de disparo elétrico, né? Isso é coisa que tem sido estudada nos últimos anos, né? Mas é algo que a gente deve observar, né, e estudar para entender melhor. Não quer dizer que as coisas se eliminem, mas quer dizer que essa desorganização elétrica pode, inclusive, mudar com estimulação, né? A gente não sabe que tem a neuroplasticidade aí ensinando a gente muita coisa, né? Enfim, existe muita coisa que está correlacionada, tá certo? E que a gente não deve excluir uma coisa da outra. Então, sempre quando os colegas dizem, eu vou passar para fazer o exame contigo, mas eu sei que vai dar normal. Eu digo, calma, que nem sempre é assim. Tem estudos com outras ondas da longa latência, que já é no córtex, também com disparo alterado, né? Então, não necessariamente vai dar tudo normal, mas a gente precisa estudar e entender melhor. E já tem estudos, inclusive, mostrando antes e depois de estimulação e vendo que a coisa melhorou. E a gente sabe que a neuroplasticidade está aí mostrando para a gente que isso pode mudar mesmo. Então, eu acho que uma coisa só vem ajudar a outra, né? E uma coisa vem contribuir com a outra. Mas sempre a gente tem que ter esse cuidado de que não necessariamente esse exame vai dar sempre normal, né? Como se fosse um diagnóstico só por exclusão, né? Eu vou fazer o exame auditivo porque vai dar normal e a privação de linguagem dele ou o atraso de linguagem só está relacionado às questões de comportamento. Nem sempre é assim, tá? Então, o caminho é sempre a gente ficar atento aos sinais. E aí é importante a gente que está com a criança, né? Seja a gente pai e mãe, seja a gente profissional da saúde, seja a gente professor, né? Principalmente com as crianças mais novinhas, né? Que a gente tem que ter aquele período máximo, né? De estimulação para a linguagem. Hoje em dia a gente sabe que a neuroplasticidade ela vai com a gente para a vida toda, viu? Até o dia da gente morrer a gente tem neuroplasticidade. Só que ela acontece com menos eficiência ao longo do tempo. Obviamente, a gente tem um período máximo, né, de eficiência de neuroplasticidade, que é até os 2 anos de idade. Mas, com o tempo, ela vai perdendo, ela vai trabalhando com menos eficiência. Mas ela acontece até o dia que a gente morre, né? O cérebro da gente é plástico o tempo inteiro. Então, a gente entender os marcos do desenvolvimento da linguagem da criança, eles são fundamentais. A gente que tem contato com a criança, né? Então, perceber que lá por volta do primeiro até o terceiro mês, perto do terceiro mês, ela já vai estar dando um balbucio, né, mais efetivo. Lembra que se ela estiver recebendo, né, o contato do outro nesse balbucio, se comunicando com o outro e recebendo esse retorno, ela vai manter o balbucio. Mas também, se ela não estiver se ouvindo no retorno desse balbucio, ela pode se desestimular a fazer. O que monitora a fala da gente é o ouvido. A gente usa o ouvido para se monitorar o tempo todo, né? Uma das coisas que eu sempre digo, assim, a gente raciocina, a gente fala raciocinando, e se monitora ao mesmo tempo. Veja que coisa, né? A gente usa o ouvido para... né? A gente só consegue monitorar a fala porque a gente está se ouvindo o tempo todo. Mas isso acontece de uma forma tão instintiva que a gente não percebe. Como isso é importante, né? Para a gente estar se comunicando efetivamente se esse retorno não está funcionando. Eu sempre peço para as pessoas fazerem assim, tente conversar com alguém, bote um som bem alto e tente conversar com alguma pessoa sem ter acesso à articulação dela. Você não consegue, porque você perde a sua referência, não só a referência da fala do outro. Então, para a gente entender como esse sistema é importante para que a comunicação aconteça, por mais que a estimulação esteja acontecendo, ele precisa estar pronto para receber esses estímulos, né? Até nos casos que a gente esteja fazendo estimulação direcionada mesmo, né? Uma intervenção. Então, a gente vai ver que o desenvolvimento da localização sonora acontece até por volta dos 2 anos de idade. A criança consegue localizar o som em diversas direções. Em relação à fala, né?
Ele vai começar a balbuciar por volta perto dos 3 meses, de uma forma mais efetiva, 6 meses vai manter, por volta do primeiro ano, as primeiras palavrinhas, até por volta dos 2 anos já vai falar frases com 2 palavrinhas, por volta dos 3 anos a fala é perfeitamente compreensível, mas geralmente ele vai fazer algum erro de conjugação verbal, certo? Principalmente naqueles verbos irregulares. Minha filha está nessa fase, ela vai fazer 3 aninhos agora. Aí ela fala eu sabo às vezes, mas é esperar, certo, gente? O pessoal está levantando algumas perguntas, viu, Ingrid? Mas a gente vai deixar para o final, né? Isso, fica melhor. Certo. Joia. Então, se a gente for pensar em alguns sinais precoces, tanto para a questão de autismo em relação à comunicação, certo, gente? Como as questões de surdez, eu fiz aquele paralelo para vocês verem como o comportamento é semelhante, eu coloquei alguns sinais precoces para a gente ficar atento também para o quadro específico do autismo e lembrar que o diagnóstico auditivo é um diagnóstico por exclusão, tá certo? Não quer dizer que você necessariamente possa ter um ou o outro, mas é importante que se faça esse diagnóstico por exclusão, porque a gente vai precisar desse sistema íntegro para que a estimulação aconteça e seja recebida do jeito que a gente imagina, tá? Então, uma criança que é desatenta à voz do adulto, né? Veja que uma criança com a privação auditiva, ela também pode, né, estar desatenta à voz do adulto, porque ela simplesmente não está recebendo isso auditivamente. Ela não balbucia, né? Com 12 meses, já é esperado que isso aconteça, né? Normalmente, que não vai estar acontecendo. Agora, a falta de procurar o olhar da mãe já é uma coisa mais em relação ao comportamento do que efetivamente auditivo, até porque quando a gente tem a privação auditiva, a gente vai observar um comportamento muito mais visual por parte da criança. Ela vai procurar mais o seu olhar, ela vai procurar mais olhar para a sua boca para entender o que efetivamente você está querendo colocar. E aí eu sempre estou fazendo esse paralelo para a gente entender esses sinais precoces associados aos sinais possíveis de alterações auditivas. Né? A dificuldade ela não estende os braços para pedir colo, né? Tem as questões afetivas, falta do contato visual no momento da amamentação, né? Que isso vai acontecer mais no caso de um transtorno invasivo do que efetivamente de uma questão auditiva. Falta de demonstração, resposta ao carinho, não brinca, né, com outras crianças ou adultos, demonstra certa frieza em relação às expressões, né? Quando a criança com a privação auditiva, ela vai ficar muito mais atenta ao movimento facial, né? E às vezes ela vai até imitar o movimento facial para tentar se comunicar de alguma forma. Até os 16 meses, né? Ela não vai dar o tchauzinho, né? A dificuldade de demonstrar o desejo sobre alguma coisa, não vai procurar o olhar ainda, mas geralmente vai ter uma resistência ao toque, né? Pelas questões sensoriais. Pode andar na pontinha do pé, né? Ainda por um período mais prolongado. Então, eu fiz um paralelo de sinais precoces do autismo com algumas questões auditivas que a gente pode observar o mesmo comportamento e fiz um paralelo quando há algo diferente também, certo? Então, qual seria essa relação com atraso de linguagem, né? A gente vai ver que existem profissionais que vão estar desde cedo juntinho dessa criança, né? E quanto mais cedo, melhor. Lembra que a gente vai ter aquele período máximo de desenvolvimento até os 2 anos de idade, mas lembra que a neuroplasticidade ela vai por toda a vida. E aí eu citei aqueles profissionais que vão estar em contato direto e inicial com a criança e como eles são tão importantes, né? Que eles fiquem atentos a esses sinais precoces, né? Já que eu estou falando de transtorno invasivo e estou falando do paralelo com as questões auditivas, né? E como esses sinais são muito semelhantes, como eu falei para vocês. Então, o pediatra, né, o terapeuta ocupacional, o fono, os psicólogos, as creches, os professores, né? São profissionais que é interessante que estejam atentos a esses sinais. E quanto antes a gente ficar atento a esses sinais precoces, melhor. Quando a gente vai partir do pressuposto de algo já relacionado ao comportamento, né, para os transtornos invasivos, a gente vai observar a questão da vinculação, né, com o pai, com a mãe, observar a história da criança, o lugar da criança nessa família, e usar, né, o brincar como uma forma de expressão, seja ela motora ou verbal, e as duas coisas vão acontecer. E aí você vai dizer, como é que a gente vai estimular uma criança com atraso de linguagem? Seja por outra razão, ou seja por algum transtorno invasivo de desenvolvimento, né? A gente precisa brincar, né? A intervenção com a criança é através do brincar, né? O brincar motor, o brincar verbal. Lembra que tudo que a gente estoca de experiência no córtex, quanto mais multimodal, melhor. O córtex da gente ele não enxerga só o visual
ou só o auditivo, ou só o motor. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, quando eu vejo vídeos, por exemplo, de estimulação com uma imagem, a pessoa pega uma imagem e fica lá, bola, mostra a bolinha e fala bola. Aí diz assim, não, mas assim, é importante a gente fazer porque algumas crianças fazem um processamento mais por imagem. Fazem. Mas o cérebro delas também aprende por outras entradas sensoriais. Então, a gente pode usar a imagem como um caminho, mas não esquecer que o córtex ele é multimodal e ele não deixa de ser a vida toda. Então, aí é que entra o brincar, né? Muitos terapeutas recebem a fama disso, né? Ele vai para o fonoaudiólogo, vai para o psicólogo, vai para o terapeuta ocupacional para brincar. E a família, às vezes, não percebe que o brincar é tão importante. É no brincar que a terapia acontece, né? É no brincar que a intervenção acontece. E nos atrasos de linguagem, o brincar é fundamental para a estimulação de linguagem oral, tá? E aí tem alguns estímulos, né, importantes, né, por faixa etária, algumas coisas em relação à questão motora, né, para estimular o sentar, o levantar, e as questões verbais principalmente, né, lembrando os marcos principais. Né, a criança começa a balbuciar por volta, de forma efetiva, né, por volta dos 3 meses, já por volta dos 6 ela continua, e nessa troca, né, você ficar de frente para a criança, ela ali vendo, né, vendo a sua reação, o choro, né, no contato com o bebezinho de colo, é o que vai modular a relação com essa mãe, né, e a mãe vai dar significado a esse choro, né, vai dizer que é o choro de sono, é o choro de raiva, quem vai estar de fora vai dizer, não, esse é um choro, né, mas, abrindo um parêntese, né, já existem estudos que mostram que esse choro, ele tem uma razão, né, a melodia, inclusive, do choro de dor é diferente do choro de quero chamar a sua atenção, do choro de fome. Já existem estudos que mostram que a melodia é diferente. Então, mesmo quando a linguagem oral não está estabelecida, a criança dá um jeito de se comunicar. E ela não vai se comunicar só com som, ela vai se comunicar com gesto, ela vai se comunicar com olhar, ela vai se comunicar quando existe um outro pronto para receber essa comunicação, né? E aí, quando a gente fala de ouvido, o tempo todo de auditivo, a gente vai ficar focado na linguagem oral, mas lembrar que linguagem é muito mais só do que oralidade, é comunicação que a gente muitas vezes quer estabelecer quando a linguagem oral não é possível, né? E aí, como a gente vai falar de diagnóstico auditivo, de ferramentas de diagnóstico auditivo, eu não posso deixar de falar da relação do auditivo com a linguagem oral. A gente começa a escutar a partir do momento que a gente já tem cóclea, né? Dentro da barriga da mãe, a gente já percebe, né, os sons, os ruídos internos da barriga da mãe, né? No 5º mês de gestação, a gente já está com a cóclea formada, né? A gente vai escutar os ruídos internos, o ruído do coração, enfim, que são ruídos comuns para a criança, né? Quando ela nasce, está agitada, né? O pessoal do método canguru usa muito isso, né? Coloca o ouvidinho virado para o peito da mãe, né? Para escutar o batimento cardíaco, coloca a pele em contato com a mãe, né? Tira a roupinha da criança para sentir o calor, né? Então, colocar aquela situação mais parecida ao que ela vivia, né? Faz aquela amarração, às vezes, na criança, para ela sentir, né? Que está dentro do útero ainda. Então, são estímulos conhecidos para a criança, digamos assim, como o estímulo acústico é conhecido a partir do momento que a gente vai ter a cóclea. Mas lembra que a gente estava no meio líquido dentro da barriga e vai passar para o meio aéreo quando a gente nasce. E aí essa mudança de meio, né, vai trazer uma mudança na forma que a gente percebe esse estímulo. A gente vai conseguir perceber, obviamente, muito mais estímulos do que a gente percebia dentro da barriga da mãe, né? A gente vai começar a perceber a fala de quem está cercando a gente. Lembra que esse caracolzinho reconhece frequência grave e aguda, e que a fala da gente é composta de frequências graves e agudas, e não é à toa, né? A gente precisa perceber o grave e agudo para captar todos os sonzinhos que são fundamentais, né? A menor unidade do som da fala é o fonema, e ele se dispersa nas frequências de grave e agudo. Por curiosidade, é de 250 a 8.000 Hz. Né? De 250, que já é grave, até 8.000 Hz, que já são frequências mais agudas. Então, os fonemas vão se espalhar, né, nesse espectro aí, que é o espectro-chave para a gente desenvolver a fala. A grande maioria dos fonemas vai estar na região de 500 a 4. E a gente vai ver que os testes auditivos vão ficar focados muito em 500 a 4. Assim, quando é criança, ai meu Deus, eu quero ver 500 a 4. Por quê? Porque é o espectro de frequências que eu tenho que mapear para ver como é que está a percepção de fala da criança. E aí vocês vão ver que a gente tem várias técnicas hoje em dia, inclusive no final vou falar de uma técnica que é recente, que é uma técnica que eu estudei no mestrado, doutorado, enfim, que
o objetivo da gente é aplicar essa técnica em criança em sono natural e conseguir avaliar o máximo que a gente consegue, que é ver o mínimo que a criança escuta de 500 a 4.000, sem ela precisar responder nas duas orelhas ao mesmo tempo. Parece uma maluquice, mas é verdade e a gente consegue fazer. Foi uma técnica que foi desenvolvida no Canadá, mas, enfim, a gente trouxe para cá e tem procurado fazer principalmente com as crianças com privação com atraso de linguagem, seja pelo motivo que for, né? Tem acontecido uma maior procura pelas questões de transtorno invasivo do desenvolvimento, porque tem aumentado também o diagnóstico e tem incluído no critério de diagnóstico por exclusão, como eu falei para vocês. Então, e qual seria a relação do sistema auditivo com o desenvolvimento de linguagem oral? Eu consigo desenvolver a linguagem oral a partir do momento que eu vou recebendo esses estímulos acústicos do ambiente, vou estocando essas experiências, vou também experimentando, né? Eu produzir isso, através da relação com o outro, eu vendo que está havendo essa troca, eu vou estar estimulada a continuar desenvolvendo isso, eu vou me monitorar enquanto eu estou, né, fazendo minha produção. Então, veja como a estimulação, a recepção acústica, né, preservada, ela vai ser importante nesse processo. Eu só consigo estocar essas experiências de forma adequada se o sistema estiver pronto para estocar isso aí. E, obviamente, eu preciso da relação com o outro para desenvolver, né? Aí você vai dizer assim, e eu só aprendo o que é verbal? Não, você aprende o que é não verbal também no contato com o outro, né? Às vezes você liga para alguém, aí você percebe a pessoa com aquela voz mais pesarosa, aí você faz assim, você diz assim, fulano, tu estás bem? Ele, tô bem. A forma que a pessoa fala, ela não está bem, né? O não verbal, a forma de falar, esses traços que a gente tem na fala, que não necessariamente é o verbal, eles vão trazer significado, e é na relação que a gente vai aprendendo isso, e vai fazendo esses ajustes instintivamente, tá? Mas é na relação que a gente desenvolve isso, e é recebendo esses estímulos e estocando auditivamente no córtex, né, essas experiências auditivas que a gente efetivamente vai conseguir desenvolver esse processo adequadamente. Então, existe uma relação fina, né, entre a produção, a aquisição de linguagem oral e a integridade do sistema auditivo. É isso que eu quero ressaltar quando eu falo dessa relação entre o sistema auditivo e a linguagem oral, certo? Eu vou sair do modo de tela cheia para poder passar, tá bom? Certo, vai passar o vídeo agora, é? É. Joia. Deixa eu só tirar o sonzinho dele e vou compartilhar, tá? Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim. Certo. Qualquer quebra, tu me avisa, tá? Tá bom. Tá aí aparecendo para vocês, eu minimizei para poder mostrar. Tá. Só Então, não tem som, né? eu tirei o som, viu? Para certo. poder ficar falando com vocês. Tá. E minimizei para poder estar parando o vídeo onde eu precisar, tá certo? Joia. Então, essa imagem que a gente está vendo aí é o estímulo acústico entrando, né, pelo pavilhão, né, passando pelo conduto, e vai vibrar ali a membrana timpânica, né? A membrana timpânica vai fazer esse movimento e vai conduzir esse movimento para uma sequência de ossinhos, que são os menores ossinhos do corpo, né? Aqui na sequência a gente vai ter o primeiro ossinho, que é o martelo, depois vem a bigorna e o último o estribo, que parece um estribo de cavalo. Quem anda a cavalo já viu esse formato alguma vez. E aí depois vem o caracolzinho, que eu falei tanto, que é a cóclea, né? Que é ele que vai permitir a gente perceber frequências graves e agudas, tá? E é dentro da cóclea que esse movimento todo vai se transformar na eletricidade, ou na atividade elétrica, que é tão importante para a gente efetivamente escutar. Porque lembra que eu disse a vocês, né? A gente foi enganado a vida toda, a gente achava que o ouvido servia para ouvir. E, na verdade, é para captar a onda sonora e transformar ela em atividade elétrica, né? Que é o que vai subir pelo cabinho, que é a via auditiva, até chegar efetivamente lá no córtex, onde o que a gente ouviu vai ganhar significado e onde a gente vai estocar aquelas experiências que eu falei para vocês para poder interpretar o que vem do meio. E aí ele está mostrando, inclusive, a gama de frequências, que é enorme, que a nossa cóclea percebe.
ela vai de 20 mil Hz na base, que é onde se percebem as frequências agudas, até 20 Hz no ápice, que é onde se percebe as frequências mais graves, né, passando por todo esse espectro de frequências. Lembrando que para os fonemas de fala, como eu falei para vocês, a gente precisava de 258, mas a cóclea ainda dá para a gente muito mais do que isso, né, de 20 a 20 mil Hz. A gente vai ter células dentro da cóclea que vão ser responsáveis por esse reconhecimento de frequências, são células chamadas células ciliadas externas, e a gente vai ter uma célula que é chamada célula ciliada interna, que é ela que vai transformar o movimento em atividade elétrica, que é o que vai seguir, né, pelo cabinho, que é o nervo auditivo, a via auditiva, até chegar no córtex. E a gente vai ter os exames objetivos, aqueles onde a criança não vai precisar me responder que está escutando de alguma forma, tá? Os mais conhecidos, né, são audiometria tonal, audiometria vocal. Eu vou mostrar vídeo de alguns exames feitos em crianças. Vocês vão ver que, dependendo da faixa etária, a gente muda um pouco a técnica para poder observar alguns tipos de respostas. Em algumas idades, a gente observa respostas reflexas, respostas comportamentais, respostas de atenção, às vezes são respostas de localização, e às vezes a gente consegue, inclusive, né, fazer uma audiometria condicionada, que é toda vez que escuta o sonzinho, encaixa um bonequinho, mas isso vai depender da faixa etária e da condição do desenvolvimento neuromaturacional, tá? E aí, a audiometria tonal, né? Muita gente que está aqui talvez já tenha feito alguma vez na vida, né? A gente entra numa cabine como adulto, né? A gente entra numa cabine, bota um fonezinho, o fonoaudiólogo fica lá fora, aí ele vai dar uns estímulos que se chamam de tom puro, né? Esses estímulos vão ser em diversas frequências, porque lembra que a cóclea, que é o caracol, né, percebe diversas frequências, e na audiometria tonal a gente vai querer ver o mínimo de intensidade, ou volume. Pensa no volume do carro, do som do carro, se aumenta ou baixa, né? Ou seja, a gente quer ver o mínimo de intensidade ou de volume que eu tenho que dar para você perceber cada um desses sons. Existe um limite que é o normal, o mínimo de intensidade que você precisa para perceber cada um desses sons. E aí, minha gente, se você tiver um mínimo alterado, você vai precisar de mais força para escutar os sons ou determinadas frequências. E isso vai repercutir efetivamente na forma como você processa as informações auditivas que você recebe. Imagine isso numa criança que está adquirindo a fala ainda, né? Então, isso vai afetar certamente, tá? Por isso que é importante a gente diagnosticar. Eu vou precisar fazer aquela questão de novo, viu? Só porque eu trouxe bastante vídeo para mostrar os exames, mas eu vou voltar para compartilhar aí com vocês de novo. Eu vou sair do módulo de tela cheia, só para conseguir parar o vídeo, tirar o som, enfim, a gente manipular o vídeo de uma forma melhor, tá? Deixa eu voltar aqui. Me digam aí se vai aparecer para vocês, viu? Vou botar. Acho que agora vai. Ele sai do modo de tela cheia para poder manipular o vídeo rapidinho, tá? Então, aqui vocês vão ver, eu vou adiantar um pouquinho só para vocês verem. Aqui é um fonoaudiólogo, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Ele vai estar explicando como é o teste, efetivamente, mas a gente vai botar o paciente numa cabinezinha, com um fonezinho de ouvido, né? Ele vai dar uns estímulozinhos para cada uma das frequências que estão sendo avaliadas. A gente dá uma olhadinha na orelha para ver se não tem nenhum impedimento físico à passagem do som. Coloca nessa cabine que é isolada acusticamente, vai botar um fonezinho no ouvido e vai manusear esse aparelho que chama de audiômetro. Nele a gente vai pesquisar o mínimo de intensidade em que a gente vai perceber cada uma das frequências. E, prioritariamente, a gente vai avaliar as frequências que a gente percebe os fonemas da fala, tá? Não é à toa que a gente avalia aquelas frequências 250 a 8.000, porque é ali onde a gente vai perceber os fonemas de fala mesmo. E é por isso que a gente fica com a área de interesse ali. Quando não é possível mapear isso tudo, a gente mapeia pelo menos de 500 a 4.000, que é onde estão localizadas, né, a maioria dos fonemas de fala, digamos assim. E para a criança é fundamental, digamos, né? Então, isso aqui é um audiômetro, vocês viram pelo menos a situação de teste, né?
ele vai colocar a paciente lá, vai colocar o fonezinho e vai explicar para ela que toda vez que ela escuta o estímulo acústico, né, mesmo que esteja bem baixinho, ela levante a mão ou aperte um botãozinho. Isso aí é um adulto. Numa criança, a gente vai ter uma adaptação dessas técnicas, tá? Vocês vão ver aí que eu vou mostrar os vídeos para a criança, para a gente ver junto, tá bom? E aí, deixa eu ver se eu consigo botar ele em modo tela cheia sem precisar fechar. Se eu botar a tela cheia aqui, Ingrid, vai aparecer aí para vocês, me diz. Senão, eu vou ter que fazer aquilo de novo, né? Apareceu aí? Eu vou tirar, tá? E entrar de novo. Deixa só isso. Vou entrar com ele em modo tela cheia e compartilhar. Veja aí se já está. Ele demora um pouquinho, mas vai. Está voltando. Ainda não? Ainda não. Está projetado, mas não está só com a... É a conexão. Deixa eu botar de novo. Vou fechar e vou abrir de novo, tá? Agora foi. Foi? Foi. Agora saiu. Foi? Ainda não. Veja aí. Está entrando. Entrou. Pronto. Só teste se vai passar. Passou? Isso, Passou, passou. não foi? Pode voltar. Pode voltar. Pronto. Quando a gente faz o teste de audiometria, a gente vai usar um fonezinho por cima da orelha e vai usar que é o que a gente chama de teste de via aérea, tá? Onde a gente vai mapear aquelas frequências todinhas da cóclea. E a gente vai ter uma etapa que a gente chama de via óssea, que é onde a gente bota esse estimulador aqui atrás da orelha. A diferença de fazer via aérea e via óssea é porque, na verdade, quando a gente está ouvindo, a gente está ouvindo pelos dois caminhos. Inclusive, esse é o motivo da gente escutar a própria voz de um jeito diferente de quando a gente escuta a voz da gente gravada. Quando a gente grava um áudio no WhatsApp, a gente percebe que a voz do áudio é diferente da voz que a gente está se escutando quando a gente fala, né? Inclusive, a gente acha muitas vezes a voz da gente mais bonita quando a gente está se ouvindo do que quando a gente escuta a voz da gente gravada. Na verdade, quando a gente está se ouvindo enquanto a gente fala, a gente está ouvindo o som conduzido de duas formas. Por via aérea, que é a onda sonora que sai, dispersa e entra pelo pavilhão, como a gente viu no vídeo, mas a gente também percebe por via óssea, porque há uma reverberação dessa onda pelo osso do crânio até chegar nesse ossinho atrás da orelha. Então, quando a gente faz a avaliação auditiva, a gente vai fazer a avaliação considerando esses dois caminhos, digamos assim, tá? Quando a gente vai fazer a avaliação em criança, muitas vezes a gente não consegue analisar efetivamente os dois caminhos. Tem criança mais novinha que a gente não consegue, por exemplo, colocar o fone. Vocês vão ver que eu vou mostrar um vídeo agora que vai mostrar algumas técnicas de avaliação infantil. Então, por exemplo, a gente de 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio, a gente faz o que a gente chama de audiometria de reforço visual. A criança vai estar sentadinha no colinho da mãe, eu vou colocar 2 caixas de som, mais ou menos a uma angulação aqui de 45 graus, ou no máximo 90, e aí o que eu vou observar é, toda vez que eu der o estímulo na caixa, a criança vai fazer o movimento de busca em direção à fonte sonora. Quando ela fizer o movimento de busca, eu acendo um bonequinho na caixa para reforçar esse movimento que ela já fez.
Por isso que chama de audiometria de reforço visual. Na caixinha, eu vou dar estímulos de frequência específica, porque eu quero mapear, né, o quanto ele precisa ouvir para perceber algumas frequências, e principalmente as de 500 a 4.000, que é onde a gente vai perceber a maioria dos fonemas de fala. E essa técnica eu faço de 6 meses a 2 anos, 2 anos e meio. A partir de 3 anos, eu já consigo, até por volta de 7, 8, eu já consigo fazer aquele outro sistema, que eu boto o fonezinho mesmo, ele vai escutar o estímulo, toda vez que ele escutar, ele vai encaixar um brinquedinho, que é o que a gente chama de audiometria condicionada. Eu vou mostrar isso num vídeo rapidinho, né, para vocês terem uma ideia de como é a técnica. E para as crianças mais novinhas, tem outra forma de avaliar? Tem. E existe uma forma da gente avaliar respostas reflexas também. Então, criança, desde o nascimento, a gente consegue avaliar algumas respostas reflexas. Reflexo cócleo-palpebral, que é um que a gente pega um agogô, que é um instrumento musical, e a gente toca bem forte, e a criança vai piscar. Isso mostra uma integridade, por exemplo, para a via auditiva, né? A gente pode ver uma resposta de cessação de atividade. A criança estava mamando, a gente percutiu um instrumento fora do campo visual, ela parou. E isso mostra um comportamento auditivo, né? Em virtude de um estímulo acústico. Então, a gente tem algumas avaliações também para respostas reflexas, como eu falei para vocês, além da avaliação, digamos, padrão, para ver o mínimo que você escuta para cada uma das frequências. Que aí seria reforço visual, essa da caixinha acústica, ou seria com fonezinho para encaixar o brinquedinho, certo? Eu vou mostrar isso em vídeo, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é, tá bom? Deixa eu botar aqui, tirar ele da tela cheia. E vou botar nas imagenzinhas para ir já facilitar. Vou mostrar um vídeo rapidinho, só para a gente já ir para a parte de infantil, para eu dar uma avançadinha. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um videozinho que mostra uma avaliação que a gente chama de BOA. É uma avaliação comportamental, onde a gente consegue ver a resposta de localização sonora em crianças bem novinhas, sabe? Desde 0, no caso de uma resposta reflexa, cessação de atividade, resposta de atenção, até uma resposta de localização para uma criancinha mais velha, tá? Vai ficar em minimizadozinho, né? Porque eu vou ter que manusear o vídeo, certo, gente? Deixa eu só passar isso aqui mais para cá, para a gente poder ver junto. Eu aumentei um pouquinho porque eu estou usando uma telinha mais... Aqui. Vou tirar o sonzinho para a gente ver junto. Isso aqui é o que a gente chama de BOA, tá? Vocês vão ver que vão ter 2 avaliadores, um vai estar na frente da criança com o brinquedinho, o outro vai estar atrás, fora do campo visual da criança, e vai percutir o instrumento. Nessa avaliação, a gente fraca, média e forte, e a gente vai observar uma resposta comportamental, seja de localização do som, seja de cessação de atividade, seja uma resposta de atenção. E isso a gente pode fazer em crianças de 0 até 2 anos de idade. Vejam que ela está distraindo a criancinha com o brinquedinho, e ele vai tocar o sininho fora do campo visual. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ele faz o movimento de busca. Aí ele dá uma paradinha, distraem ele de novo, e vão fazer o sininho do outro lado. E existe uma gama de instrumentos que a gente pode utilizar nessa avaliação. Como eu falei para vocês, ali em cima da mesa, vocês podem ver que tem tambor, tem outros instrumentos musicais. E aí a gente vai ter instrumentos de possibilidade de estimulação média, grave, aguda. E a gente vai utilizar a percussão também fraca, média e forte, né, para ver a resposta. É uma resposta comportamental nesse caso, tá certo? Um comportamento auditivo, que pode ser uma resposta reflexa, ou cessação de atividade. Ele está mamando, eu percuti o instrumento, ele parou. Ou pode ser uma resposta de localização, como a gente viu nessa criança, certo? Diferentemente das respostas que a gente vai observar, que eu vou mostrar nesse outro vídeo, que aí já são respostas onde a gente quer mensurar ou medir o limiar acústico mesmo. E aí a gente vai ter a possibilidade do reforço visual, que é onde vai ter as caixinhas acústicas. Quando a criança escutar o sonzinho, ela vai virar e vai ter um filmezinho, ou vai ter um bonequinho que vai acender.
Ou a gente vai ter a lúdica, que é onde a criança está com um fonezinho, escuta o estímulo e encaixa um brinquedinho. A reforço visual a gente faz de 6 meses até 2 anos, 2 anos e meio, e a lúdica a gente já faz a partir dos 3 anos de idade, tá? Vou soltar aqui para a gente ver também. Podem ser utilizados tanto os estímulos de frequência específica, viu, gente, para ver o mínimo que a criança precisa para perceber esses sons, como podem ser utilizados estímulos de fala também, tá? Intensidade fraca, média e forte para ver a resposta à fala. Eles estão distraindo a criança com um brinquedinho e ela vai fazer estimulações de fala para observar, ó, a busca da fonte sonora e acende o bonequinho na caixinha. Esse é o reforço visual. Ela vai fazer um outro estímulo de fala. Quando a criança faz o movimento de busca em direção à caixa, acende o bonequinho. Em algumas crianças que não aceitam a colocação do fone, a gente pode fazer com a caixa mesmo, como eu falei para vocês. Sempre distrai a criança para a linha média para que ela faça efetivamente o movimento de busca de maneira que a gente confie, né? Que ela buscou a fonte sonora, tá? É por isso que sempre volta para o meio com algum brinquedinho, alguma coisa, dá o estímulo, quando ela vira, aí acende o desenho ali, por exemplo, certo? Aí já é uma criancinha um pouquinho mais velha, né? E, em alguns casos, a gente consegue fazer a estimulação de via óssea, que é aquele estimulador que vai por trás da orelha, também com esse mesmo princípio. Vai distrair a criança para a linha média, faz a estimulação, e faz o reforço com o movimento. A estimulação de fala, a gente pode também investigar como é a percepção de fala, nomeando alguns objetos e pedindo para a criança mostrar, que é isso que está sendo feito aí. Ela fala o nomezinho do objeto, em intensidade mínima considerada normal para a faixa etária, e a criança vai levantando os objetos de acordo com o que ela falou. Há também a possibilidade de usar um estimulador de inserção, mas é raro a gente utilizar isso em criança para audiometria. A gente usa muito para os exames eletrofisiológicos, aqueles que a gente não vai precisar que efetivamente ela responda para observar o resultado, certo? Aí eles estão mostrando, é uma possibilidade, mas que aqui, por exemplo, é um vídeo, esse vídeo aí foi da Argentina, aqui no Brasil a gente não faz né, de rotina um fone de inserção com esse princípio, certo, gente? Deu para ver o vídeo, passou direitinho, qualquer coisa vocês me avisam, viu? Eu vou passar para um outro vídeo agora, para a gente começar a conversar de testes que a gente vai fazer sem efetivamente a criança precisar responder, né, para a gente. Porque eu já deixei assim, porque vão ser vídeos, tá? Para a gente não ficar indo para o modo de tela cheia e eu não conseguir manipular adequadamente o vídeo. Então, a gente vai ter um teste, e aí a gente entra nesses testes por quê? Nem toda criança que eu vou avaliar, eu vou conseguir efetivamente condicionar, ou seja, todas as vezes que ela escutar o sonzinho, ela encaixar o brinquedinho, né? Nem toda criança eu vou conseguir isso. Às vezes a gente tem crianças com alguns transtornos comportamentais, onde a gente efetivamente não consegue essa colaboração, ou até esse nível de entendimento. Então, a gente vai ter que elencar testes que ela não precisa efetivamente responder. E aí a gente vai ter, basicamente, hoje em dia, né, 3 grandes testes. Um que a gente usa na maternidade, acho que quem teve filho recentemente já deve ter feito, teste da orelhinha, né? A gente bota uma sondinha na orelhinha do bebê, dá um estímulozinho, esse estímulo vai lá para a cóclea, que é o caracolzinho, promove a contração de umas células que tem lá dentro da cóclea e vai voltar na forma de som e ser captado na sonda que já está esperando aqui na orelhinha do bebê. Esse teste, na verdade, ele serve para ver se a cóclea, se o caracol está funcionando. Lembra que eu falei que esse caracol é muito importante, que é ele que vai fazer com que a gente perceba frequências e é que através dele que a gente consegue perceber adequadamente os sons que são importantes para a gente adquirir a nossa fala. Então, ter uma ferramenta que avalie, sem o paciente precisar colaborar, se a minha cóclea está funcionando, é excelente. E por que se faz logo depois que nasce? Lembra que a cóclea já estava formada desde o 5º mês de gestação? Então, o quanto antes eu puder aplicar uma técnica que já avalia uma estrutura tão importante logo cedo, né? Nas primeiras 24 ou 48 horas de vida, a gente já consegue fazer esse teste, mas que isso não elimina que eu possa fazer, inclusive, em crianças mais velhas, para poder fazer a avaliação auditiva
quando a gente não consegue uma resposta condicionada, como a gente viu ali naquelas outras crianças, tá? Para aquelas técnicas que normalmente a gente pode elencar, mas que em crianças onde a gente não consegue o condicionamento não seria possível, né? Aqui é um videozinho mostrando, né, como é que acontece a estimulação na emissão otoacústica. Eu vou pegar uma sondinha, vou botar na orelha da criança, ela vai dar um estímulo, vou botar uma borrachinha lá, que se chama oliva, né, ver o tamanho adequado, dar uma puxadinha na orelha para deixar o conduto mais ou menos retinho. Vou dar um estímulo acústico, esse estímulo vai navegar e chegar lá até o caracolzinho e voltar na forma de som. Vocês vão ver o caminho que ele vai fazer. Ele vai passar ali pelo conduto, vibrar a membrana timpânica, passar pelos ossinhos, até chegar lá no caracol, e do caracol ele volta para a sondinha que estava esperando. Então, esse teste, resumindo, ele é fundamental para a gente ver a integridade desse caracolzinho, que é a cóclea, que é graças a ele que a gente consegue perceber as frequências, né, que estão ali, né, a percepção de fonemas de fala, que é tão importante que a gente vem falando nisso. Então, é uma técnica objetiva, não precisa efetivamente que a criança me responda para ver a integridade da resposta coclear. Se tornou lei desde 2011, toda criança que nasce tem que fazer, né? Antes fazia só teste do pezinho, aí agora tem teste da orelhinha, teste do olhinho, até o teste da linguinha, né? O fonoaudiólogo faz 2 desses testes, faz o da orelhinha e faz o da linguinha agora. Mas o da orelhinha tem essa importância de avaliar já a integridade da cóclea, que é a estrutura que permite a gente discriminar frequências, que é tão importante para a aquisição adequada de fala, tá? Da linguagem oral. Um outro teste que a gente vai aplicar nas crianças, onde a gente não consegue efetivamente condicionar, e aí entram as crianças com transtorno invasivo do desenvolvimento, nem todas elas vão conseguir condicionar. Algumas conseguem, gente, sim, mas nem todas conseguem. Então, a gente tem que elencar técnicas onde a gente possa efetivamente avaliar o sistema auditivo sem precisar, né, que elas respondam algum comportamento para a gente saber se efetivamente elas estão recebendo estímulo ou não. E aí, um outro teste que a gente faz, que é muito frequente para essa faixa, para esse tipo de avaliação, se chama de BERA, tá? A gente bota eletrodos no rostinho do paciente, desse jeitinho aqui que eu estou mostrando na imagem, bota eletrodos, porque a gente vai captar atividade elétrica, então tem que colocar eletrodo para captar atividade elétrica, que é um exemplo do eletrodo posicionado num bebezinho e num adulto, tá? E a gente vai enxergar na tela do equipamento umas ondinhas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas ondinhas a gente vai analisar de 2 formas diferentes. Ou a gente vai analisar o tempo que essas ondas aparecem, para ver se a via auditiva está disparando no tempo certo. Lembra que a orelha serve para captar som e transformar em atividade elétrica. E que eu efetivamente só consigo ouvir quando essa atividade elétrica chega até o córtex. Só que existe um caminho. O BERA, ele vai avaliar esse caminho na altura do tronco encefálico. Desde que saiu da orelha, virou atividade elétrica e chegou aqui no meio do caminho, no tronco encefálico. O final do caminho é o córtex, mas quando a gente está falando do BERA, a gente só avalia até a altura do tronco essas ondinhas aí. Então, a gente estuda o tempo que essas ondinhas vão aparecer e, inclusive, pode olhar elas de uma outra forma, e diminuindo a intensidade do estímulo que a gente está dando na orelha do paciente, até que uma dessas ondinhas específicas desapareça e a gente vai considerar o limiar, ou o mínimo que o paciente escuta, a última intensidade em que essa ondinha ainda apareceu. Eu vou mostrar 2 telas diferentes aí, onde a gente consegue observar uma coisa ou outra. Essa telinha que vocês estão vendo agora é um teste que está mostrando só a integridade da via auditiva, ou seja, vendo se o caminho, o disparo elétrico está acontecendo no tempo esperado. Quando a gente fala de crianças com transtorno invasivo, a gente vai ver que nem sempre esse tempo de disparo está acontecendo do jeito certo. Seja na altura do tronco, seja na altura do tálamo, ou seja na altura do córtex. Hoje em dia já tem estudos que mostram isso, que há uma alteração em alguns casos nesse tempo, nessa latência, o tempo esperado para disparar algumas estruturas não acontece do jeito que a gente imaginava, tá? Então, quando a gente vai olhar para esse teste, eu vou mostrar 2 telas para vocês aqui diferentes. Uma telinha é uma tela de neurodiagnóstico, ou seja, eu vou estar olhando só o tempo que essas ondas aparecem, a primeira, a terceira e a quinta, que são as ondas principais que a gente tem para analisar se o tempo está acontecendo do jeito certo. Geralmente, essa primeira onda tem que acontecer entre 1 e 2 milissegundos, a terceira entre 3 e 4, e a quinta entre 5 e 6. É um tempo que ela tem que aparecer, é o esperado. Quando isso não está acontecendo do jeito normal,
Aí a gente tem que avaliar. Pode ser um tumor de via, pode ser, inclusive, alguma coisa, né? Neuromaturacional, que esse tempo aí não está acontecendo do jeito que deveria. E a gente tem visto, inclusive, em crianças com transtorno invasivo, às vezes, alteração nesse tempo de aparecimento dessas ondas, como eu falei para vocês, tá? Uma outra forma de fazer esse teste é essa aqui. É a gente observar o mínimo de intensidade em que eu ainda consigo visualizar esta ondinha aqui especificamente. Eu fico de olho só nessa aqui, que é a mais altinha. E vou diminuindo a intensidade do estímulo, até chegar uma hora que ela vai desaparecer, aqui ela não aparece mais, e eu vou considerar o mínimo de intensidade, né, a última intensidade em que ela ainda apareceu. Obviamente, a gente vai ter os fatores de normalidade aí por faixa etária, enfim, mas só para vocês entenderem o que é que se faz num BERA, né? Muitos médicos pedem o BERA, mas o foco para uma criança, por exemplo, que não consegue responder aquelas técnicas lá, de escutar o estímulo, encaixar um brinquedinho, por exemplo, ele vai conseguir ver o quanto a criança efetivamente responde auditivamente, o limiar, o mínimo de intensidade que ele precisa para responder um determinado estímulo, sem ele precisar responder, porque eu estou observando o comportamento do disparo elétrico de um pedaço da via auditiva dele, tá? Isso a gente pode fazer com um estímulo que não dê tanta especificidade de frequência assim para a gente, mapeie mais ou menos uma região da cóclea, ou eu posso fazer por frequência específica, eu posso fazer para a frequência de 500, de 1000, de 2 e de 4, nas duas orelhas. Só que, hoje em dia, a técnica que a gente tem, eu demoraria muito tempo, porque eu precisaria de uma tela dessa para 500, de uma tela dessa para 1000, de uma tela dessa para 2, de uma tela dessa para 4, na direita. Depois, uma tela dessa de 500, 1000, 2, 4, na esquerda. Então, imagina quanto tempo eu demoraria fazendo esse teste. Lembrando que, muitas vezes, eu, como fonoaudióloga, não vou fazer esse exame no bloco cirúrgico, eu tenho que fazer no consultório, com o paciente em sono natural. Então, quanto mais tempo eu fosse demorar, menos eu ia conseguir avaliar dentro do que eu preciso. Lembra que a gente tem aquele espectro de frequências onde estão a maioria dos fonemas de fala, que é essa região efetivamente que eu quero me dedicar e ver o máximo de informação que eu preciso. E aí é por isso que a gente tem uma outra técnica hoje em dia, que a gente vem estudando nos últimos anos, é uma técnica geralmente recente, né? Um pouquinho recente, né? Nos últimos anos a gente vem estudando, que ela permite que eu misture as frequências de 500 a 4 na direita, 500 a 4 na esquerda, e consiga, resumindo, ver o limiar, o mínimo que a criança percebe, cada uma dessas frequências em cerca de 25 a 30 minutos. Ou seja, eu consigo mapear 500 a 4 na direita, 500 a 4 na esquerda, né? Em 20, 25 minutos, ou seja, um sono natural, né, eu consigo avaliar de maneira mais completa essa criança, também de forma objetiva, colocando eletrodozinhos na cabecinha dela, colocando fonezinho e colocando esses estímulos misturados, mas conseguindo avaliá-los em separado. É uma técnica recente, como eu falei para vocês, mas é uma técnica muito promissora, que a gente vem fazendo nos últimos anos e tem demonstrado uma capacidade de objetivamente detectar, né, qualquer caso de perda auditiva para a frequência específica da região de 500 a 4, que é onde estão a maioria dos fonemas de fala. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente fechar, né, o quão importante é essa questão dos fonemas de fala. A gente fala, né, que os fonemas de fala, a gente falou ao longo da conversa toda de hoje, né, os fonemas de fala estão aqui, ó. A gente diz, os fonemas de fala vão se espalhar no espectro de frequência de 250 a 8.000 Hz, né? É por isso que nos testes auditivos a gente fica se dedicando a essas frequências. Na audiometria tonal, que é aquele que vocês viram o paciente na cabine, começou com um adulto lá, né? Com um fonezinho. A gente consegue no adulto mapear 258, ver o mínimo de intensidade que ele precisa para perceber cada uma dessas frequências. Mas na criança, às vezes, a gente não consegue que ela fique tempo suficiente dentro da cabine para ver isso tudo. Então, a gente vai priorizar a região de 500 a 4, que é esse miolo aqui, e vejam que pintando esse miolo, eu consigo a maioria dos fonemas. A maioria deles está nesse meinho aí. Então, é por isso que quando a gente fala nas técnicas para criança, a gente sempre fala 500 a 4.000, priorizar 500 a 4.000. Seja de 6 meses a 2 anos, colocando no colinho da mãe, botando as caixinhas aqui e observando o comportamento dela de busca à fonte sonora,
e diminuindo a intensidade para ver o mínimo de intensidade em que ela percebe de 500 a 4.000 nas caixinhas. Mas nesse caso eu não consigo a resposta de melhor, né, de orelha direita e esquerda, eu consigo a melhor resposta dela, porque ela está com as duas orelhas livres e a caixa aqui. Criança um pouquinho mais velha, eu consigo botar o fone, isolar a resposta do lado direito e do lado esquerdo, né? E toda vez que ela escutar o sonzinho, ela vai encaixar um brinquedinho. Mas nem toda criança a gente vai conseguir isso. Tem criança que eu não vou conseguir que ela entenda que toda vez que ela escute o estímulo, ela tem que encaixar o brinquedinho. Nesse caso, eu vou ter que elencar algum daqueles testes que eu falei para vocês, e na maioria dos casos, vários deles, né? Eu vou ter que fazer a emissão otoacústica, que a gente conhece como teste da orelhinha, para ver a cóclea, o caracol, que é tão importante. Eu vou usar o Bera para ver o quanto ele escuta, né? Simplesmente observando o comportamento daquela onda ali, né? A intensidade decrescente, como eu mostrei para vocês a imagem do exame, né? Então, eu vou olhar essa onda aqui, em intensidades decrescentes, até ela desaparecer, e vou ver se o mínimo de intensidade em que ela ainda apareceu é o normal para aquela idade. Só que isso aqui, minha gente, é uma coisa que eu faço com um estímulo que é uma mistura de frequências, mais ou menos de 2 a 4. Lembra que eu estou interessada em 500 a 4.000. E aí, se a gente for usar esse mesmo equipamento aí para fazer de 500 a 4, eu ia ter que ter uma tela dessa, como eu falei para vocês, para 500, uma tela para 1.000, uma tela para 2, uma tela para 4. Na direita. Depois, na esquerda, a mesma coisa. Então, quanto tempo eu não demoraria, tendo, sob o ponto de vista, que eu não consigo sedar toda criança que eu preciso fazer. Eu teria que ter a estrutura de bloco, anestesista, dispor para poder estar fazendo. A gente faz muitas vezes a criança em estado de sono natural, e aí a gente consegue fazer uma pesquisa de limiar desse jeito, mais uma média da região de 2 a 4, a não ser que a gente faça um estado estável, que é um outro teste, onde a gente também vai colocar eletrodos, também vai obter essa resposta de um jeito indireto, mas ele vai me permitir que eu aplique esses estímulos misturados bilateralmente ao mesmo tempo, e aí eu consigo fazer a avaliação efetivamente de 500 a 4.000 nas duas orelhas em 20, 25 minutos. E é essa técnica que a gente vem estudando há alguns anos, eu fiz no mestrado, fiz no doutorado, e é uma técnica que ela vem se demonstrando como algo promissor para o diagnóstico infantil, considerando criança em estado de sono natural, que é o que a maioria das vezes a gente vai ter que avaliar. Aí você vai me dizer, certo, joia, tem um monte de técnica para você fazer avaliação auditiva. Mas por que é importante avaliar a questão auditiva em quem tem atraso de linguagem? A gente volta para aquela questão que a gente conversou lá no início do encontro, né? Eu disse, olha, a gente não quer dizer que eu tenho atraso de linguagem, necessariamente eu tenho alteração auditiva. Mas lembra que para eu desenvolver a linguagem oral, considerando a linguagem oral, eu tenho que ter uma integridade desse sistema, porque é a partir dele que eu vou receber essas experiências verbais, não verbais, e efetivamente eu vou conseguir estocar lá no córtex essas experiências, para que, quando o estímulo venha do ambiente, eu consiga comparar com o que eu tenho estocado aqui, e isso vai casar. Se esse sistema não está, né, gerando essa imagem mental, ou esse estoque de forma eficiente, porque essa imagem é distorcida, porque esse sistema não está funcionando direito, efetivamente isso vai impactar a forma como eu vou processar essas informações, a forma como eu vou expressar a minha fala quando eu for precisar. Então, está correlacionado. Ah, Dani, então por que a gente faz diagnóstico por exclusão para surdez nos casos de transtorno invasivo do desenvolvimento? Porque, muitas vezes, nos casos de transtorno invasivo do desenvolvimento, a gente tem um atraso de linguagem oral, né? A gente vê que a criança, às vezes, não tem nem a oralidade estabelecida, só sonoriza, e aí fica aquela dúvida, poxa, ele não está, né, verbalizando. Será que é por conta de algo do comportamento ou se é algo de privação auditiva? Pode, inclusive, ser as duas coisas, como eu falei para vocês. Não quer dizer que toda criança que tem transtorno invasivo de desenvolvimento vai ter alteração auditiva, nem o inverso. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem visto, inclusive, que às vezes os limiares auditivos, ou seja, o quanto ele escuta está normal, mas quando a gente vai observar o caminho, a condução, lembra que o ouvido capta o som e transforma em atividade elétrica? Quando a gente vai observar esse caminho do tronco até chegar aqui, às vezes o tempo de disparo daquelas ondas não está acontecendo do jeito certo. Se isso não está chegando no tempo certo ou imaginado, como é que essa criança vai estar processando essas informações? Será que isso vai chegar do jeito certo? Então, a gente não sabe, a gente tem estudado isso, certo, gente? Então,
É um diagnóstico que muitas pessoas chamam de diagnóstico por exclusão, mas eu nem gosto muito desse termo. Eu acho que a gente faz avaliação auditiva para entender o que está acontecendo. Se o que a gente está vendo na fala é um reflexo de algo que não está bem auditivamente, certo? E se não tiver, a gente vai levar isso em consideração na hora de fazer a intervenção, né? Hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que vão auxiliar o paciente que tem a limitação auditiva a receber esses estímulos da maneira que deveria estar recebendo, certo? E aí, gente, também eu vou trazer, né, um outro teste, que é o último teste que eu vou conversar hoje com vocês, que é o teste de P300. Eu vi aí que alguém no chat perguntou de P300, acabou de perguntar, viu? Eu vi, aí só subindo o balãozinho. Aí eu vou mostrar só a imagem do P300, por isso que eu nem voltei para o modo de tela cheia, viu, gente? Desculpem aí, mas essa é uma imagem do teste de P300. O P300, minha gente, é um teste que a gente vai botar o estímulo acústico na orelha do paciente, ele vai estar olhando para um estímulo visual não muito atrativo, e ele vai estar escutando um estímulo frequente. Eu vou imitar aqui. Pi, 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 pi. Vejam que tem o frequente, e de repente eu fiz um raro, um diferente. Existe uma relação entre a quantidade de estímulos frequentes e raros. A gente bota 80% frequente e 20% raro, sim. A percepção ao estímulo raro, minha gente, é o que vai fazer essa onda grande, que a gente chama de P300, essa danada aqui. Essa ondinha, que a gente chama de P300, eu vou circular ela aqui de amarelo, essa onda aí vem sendo estudada por uma série de coisas. É uma resposta que está relacionada à cognição, atenção e memória. Tem paciente com alguns quadros, distúrbio de atenção, TDAH, TEA, que tem um foco da atenção, né? Tem a questão atencional alterada, a gente pode encontrar essa onda ou menor do que a gente imaginava, porque geralmente é uma onda bem grande, a amplitude da onda é grande, ou a gente encontra ela atrasada. Em vez dela acontecer no tempo certo, ela acontece um pouquinho atrasada. Lembra que eu disse que às vezes acontece um atraso nas latências? Né? Seja no tronco, seja no caminho médio lá em cima no córtex. Então, já tem se falado do uso dessa onda, inclusive, para averiguar a atenção, né, em algumas crianças, seja com transtorno invasivo, seja com hiperatividade ou transtorno de atenção também, né, que aí a gente vai ver que a questão atencional pode estar afetada. E tem estudo, inclusive, que mostra pré e pós-intervenção. E aí, antes da intervenção, você via até o tempo certo, mas uma amplitude menor da P300, aí você vê pós-intervenção, a amplitude da onda, pum, aumentou. Isso, minha gente, mostra para a gente que o sistema é plástico mesmo, e que a intervenção deve ser feita, e que mapear auditivamente não tem nada demais, né? Mapear auditivamente é importante para a gente entender como é que essa criança está recebendo esses estímulos. O foco da gente não é estimular, não é que essa criança possa, inclusive, desenvolver a linguagem oral. Então, mapear auditivamente vai ajudar ela a ter essa entrada íntegra para que, efetivamente, os estímulos que a gente queira apresentar cheguem da forma que a gente imagina. E o segredo é avaliar, o segredo é mapear. E eu procurei trazer aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre todas as ferramentas que a gente tem para avaliar a questão auditiva. E que, muitas vezes, voltando, chama-se de diagnóstico por exclusão, mas nem sempre é um diagnóstico por exclusão. Às vezes a gente tem algumas alterações do comportamento associadas a alterações auditivas, não necessariamente do limiar ou do quanto a criança precisa para perceber determinados estímulos, mas sim alguma coisa de disparo neural, alguma coisa de P300, por exemplo, né, que é uma resposta atencional, como a gente falou aí. Às vezes os disparos da curta latência, né, que a gente viu as ondinhas lá do Bera, 1, 3 e 5, a gente olha o tempo delas no neurodiagnóstico, às vezes está alterado também. Então, existe muito mais do que a gente pode imaginar, né? A gente vem estudando isso, mas existe muito mais coisa nesse sentido. E que, hoje em dia, a gente ainda tem um novo recurso, né? Para avaliar o quanto mesmo essa criança percebe auditivamente de um jeito mais ágil, como eu mostrei o estado estável ali para vocês, que a gente consegue apresentar aquelas frequências que são tão importantes, né? 500 a 4 nas duas orelhas ao mesmo tempo, e consegue mapear, né, de um jeito rápido, 25 a 30 minutos. E é esse teste que a gente vem fazendo há pouco tempo aqui, de maneira... A gente começou agora lá no serviço a utilizá-lo, e eu vinha pesquisando ele desde o meu mestrado, desde 2008.
mas em outros lugares do Brasil o pessoal já está usando clinicamente ele, porque ele é bem promissor para o diagnóstico audiológico na infância, já que você consegue mapear, diagnosticar efetivamente, né, se a criança está com uma perda, porque ela vai precisar de mais intensidade para perceber aquelas frequências onde estão os fonemas de fala, de um jeito rápido e sem precisar efetivamente condicionar a criança, ou seja, você consegue fazer em crianças que não conseguem responder, né, ao condicionamento, e, às vezes, crianças que respondem ao condicionamento, mas que ficaram meio cansadas na hora do teste. A gente sabe que criança, às vezes, a gente avalia, condiciona, mas fica naquela dúvida, né? Será que foi isso mesmo? E aí tem uma técnica objetiva, que consegue me dizer o quanto você ouve, de 500 a 4.000, sem a criança precisar responder, e a gente tem uma resposta objetiva ali, dizendo para você, olha, a resposta está aqui, dá muito mais segurança na gente, né, na questão do diagnóstico, já que as outras técnicas que eu mostrei para vocês são comportamentais e dependem do treinamento, né, da percepção dessa criança, de que escutou o estímulo, tem que encaixar o brinquedinho. Às vezes, sem limitação nenhuma, já é difícil você conseguir isso de uma criança, né, o condicionamento, tá? Então, eu procurei trazer algumas técnicas para a gente conversar, não podia fugir, porque o tema era isso, né, era diagnóstico auditivo e essa questão da relação com os transtornos invasivos e o atraso de linguagem. E voltando, eu não gosto do termo de diagnóstico por exclusão, acho que as coisas não se excluem e as coisas podem estar correlatas sim, viu, gente? E aí a gente ficou de deixar, espero que tenha dado para vocês acompanharem, a gente ficou de deixar esse tempozinho final para a gente conversar um pouco. Eu vi que já tinha algumas perguntinhas surgindo aí no chat. Vou dar esse tempinho, viu, Ingrid, para poder usar as perguntinhas. Parabéns, doutora, pela belíssima apresentação. Estou até transmitindo algumas das muitas. Parabenização mesmo pela apresentação. Aqui tem várias colocações de parabéns mesmo, eu vou ler algumas, certo? A primeira de Ocenade, ela fala assim, perfeita a sua colocação da plasticidade do cérebro da criança e da retirada do foco do diagnóstico, uma vez que o foco tem que ser a criança em seu contexto biopsicossocial. Raquel coloca que várias síndromes genéticas estão associadas tanto ao TEA quanto ao prejuízo auditivo. Raquel fala, e a atenção, Raquel também, né? Ela complementa a fala dela falando que a atenção é muito importante para que o estoque dessa informação sensorial na brincadeira se possa buscar o interesse da criança. Se quiser ir fazendo alguma colocação, pode falar, tá? No mais, muitos parabéns aqui pelos 31 anos do SEMP e pela a programação tão rica. Isso Dijane coloca. Tem uma pergunta aqui de Camila, ela coloca assim, onde faz o Bera com sedação? Eu tirei aqui, minha gente, porque vou mostrar o pessoal, viu? Olha como eu estou bem acompanhada aqui. Olha que massa. Estamos aqui, porque hoje é presencial, né? É o nosso dia de reunião clínica, e aí estamos nós aqui reunidos, viu, gente? A gente tinha tirado ali um pouquinho para o pessoal escutar o teu áudio, Ingrid. Porque os bichinhos estavam aqui me ouvindo, viu? Mas eu com fone de ouvido conversando, eu disse, não vamos escutar bem, mas eu acho que deu para acompanhar, não foi, minha gente? Mas o Bera com sedação, gente, na verdade, a gente faz, mas eu digo a você, eu faço. Mas eu evito ter que fazer. Eu faço as tentativas em sono natural mesmo, no espaço. A gente escolhe um horário mais próximo do soninho da criança, a gente marca, às vezes vai até na casa da família fazer, para pegar no soninho natural. A gente faz em bloco cirúrgico quando não tem jeito. Por quê? Porque tem que internar, fazer a questão da anestesia, depois recuperar depois, sabe? Então, a gente evita. Nos casos que realmente a gente não consegue, já fez as tentativas e não dá, aí a gente faz. A maioria dos planos de saúde cobre e a gente faz em bloco cirúrgico, dos hospitais mesmo, dos grandes hospitais, tá? A gente geralmente agenda com a equipe do bloco a depender do plano, pode ser no ROPO, pode ser no português, mas a minha equipe faz. Mas é como eu digo a vocês, eu gosto de trabalhar o mais natural possível. Então, se eu puder fazer no soninho da criança, eu prefiro. Pelo SUS, esse exame é mais difícil.
o BERA. A gente tem no Hospital Agamenon e tem no IMIP, mas a gente sabe que o acesso a esses testes é difícil, porque a gente tem uma lista de espera grande, e é pouco serviço para a demanda que efetivamente existe, se a gente for ver, né? Existe uma demanda grande. Se a gente for pensar na importância do diagnóstico na infância, falando das escolas, por exemplo, né? Era para a gente fazer triagem auditiva escolar em todas as crianças que estão em idade escolar, da importância do sistema auditivo para aquisição, não só de linguagem oral, mas para as questões de aprendizagem, né? A principal via de aprendizagem é pelo ouvido. Você está na sala de aula, você está ouvindo o professor, né? Você está escrevendo, você está vendo, mas você está ouvindo, você está recebendo auditivamente a explicação do professor. Então, a gente fala muito, isso é um embate que a gente vem falando, né, da importância de instituir, inclusive, uma triagem auditiva nas escolas, isso é uma coisa que devia acontecer. E os serviços auditivos, né, são poucos, né, a oferta de serviços para diagnóstico audiológico são poucos. A gente tem o IMIP, como eu falei, tem o Agamenon, tá, mas é pouco para a quantidade de demanda que existe, né, existe uma lista de espera para esses serviços, enfim, tá? Mas, voltando à pergunta de sedação, existe a possibilidade, sim, mas eu procuro trabalhar na perspectiva de fazer no mínimo possível, né, tentar fazer o mais natural possível. Por isso que a gente vem fazendo, nos últimos anos, inclusive a técnica de estado estável, porque é aquele que eu consigo fazer em 25, 30 minutos e mapeio aquelas frequências todas nas duas orelhas ao mesmo tempo, que foi o que eu me dediquei a estudar no mestrado e no doutorado, porque eu queria uma técnica que efetivamente conseguisse diagnosticar num soninho natural o máximo que eu pudesse dar de feedback para o otorrino que está querendo ver se aquela criança precisa protetizar, ou para o pediatra que está querendo ver porque aquela criança está com atraso de linguagem, enfim. Então, eu mapear a área de 500 a 4 era a melhor opção que eu tinha, por isso que a gente procurou estudar essa técnica, como tantas outras que a gente vem estudando. E lembra que as técnicas que a gente trouxe hoje, elas vão avaliar várias porções, né, da questão auditiva, e que é importantíssimo a gente fazer essa avaliação, né? Por isso que eu não gosto do termo diagnóstico por exclusão. Eu acho que essa avaliação é necessária, deve ser feita, não elimina nenhuma outra intervenção, muito pelo contrário, traz dados para quem está no processo de intervenção para as questões de atraso de linguagem, independentemente da relação ou etiologia associada àquele atraso de linguagem. Obrigada, doutora, pela explicação. Ângela coloca aqui que foram excelentes informações, aprendizados, que trouxeram um novo olhar sobre o contexto. O Senad também dá parabéns pela didática clara, proativa e assertiva. Realmente ficou muito, assim, quem estava aqui assistindo ficou atento em todos os momentos, porque era o vídeo, eram os slides, era você falando, e a gente ficou bem dinâmico mesmo, como o Senad coloca. E Fernanda, ela faz uma pergunta aqui. O exame de longa latência seria o P300? Se sim, se tem em Recife locais que realizam esse exame? O P300 é um dos potenciais que a gente avalia na longa latência. Ele é, sim, um potencial de longa latência, porque ele já está a nível cortical. Pouquíssimos serviços fazem. Basicamente, eu acho que o meu, hoje em dia, aqui em Recife, eu acho que só o meu e o SOS Neuro, que também é amigo meu que faz, assim, eu faço lá também. Mas, enfim, P300 em Recife, até onde a gente sabe, é o meu serviço e de um amigo meu que eu também ajudo ele lá no SOS Neuro. E o meu é Audioconsult Brasil. Eu faço em alguns serviços, eu tenho alguns espaços, né, Zona Norte e Zona Sul. Tenho pessoas, fonoaudiólogos que eu treinei para fazerem, enfim, esse teste. Faz sim, mas é bem restrito ainda. Aqui em Recife, poucos serviços fazem, que eu saiba só esses dois. Joia. Bruna, ela pergunta sobre os exames de orelhinha. Onde se faz? Teste da orelhinha, hoje em dia, a gente tem nas diversas maternidades, né? Eu vou colocar o slide com os meus contatos, viu, gente? Quem quiser tirar dúvida depois, tá aí, tá? Quem quiser printar, tirar dúvida, enfim. Eu tinha esquecido de botar. Teste da orelhinha a gente faz, hoje em dia é obrigatório, né? Que as maternidades tenham. Nem toda maternidade, eu posso mandar sim os slides em PDF, viu? Vi que tem gente perguntando aí no coisa, eu posso mandar para a Ingrid e ela compartilha com vocês. E manda os links dos vídeos também, eu gosto de usar nas minhas aulas vídeos de acesso livre, de YouTube mesmo, que aí o acesso é livre, já está lá mesmo, vocês conseguem assistir, eu mando os links, inclusive, dos vídeos, tá?
O teste da orelhinha, a gente tem, sim, acesso no serviço público, ele é obrigatório por lei, em todas as maternidades do país, privadas ou públicas, era para ter, nem todas, né, a gente tem, porque nem todo mundo aplica a lei na forma que deveria ser. Mas, por lei, é obrigatório desde 2011 a execução do teste da orelhinha, certo? Em todas as maternidades do território nacional. Mas na prática não é o que acontece. Aqui em serviços públicos, a gente tem no Barão do Lucena um serviço de triagem auditiva, muito bom. No Hospital das Clínicas, na UFPE, tem um serviço de triagem auditiva, serviço público, né? Que já se faz em larga escala nas maternidades dessas unidades, tá? Mas tem serviços privados, né? Hoje em dia já o acesso a esse exame é mais fácil. Mas pela legislação era para qualquer hospital que tivesse maternidade tivesse o serviço, né? Mas não é o que acontece efetivamente, certo? Joia. Suene pergunta se pode ter acesso ao material, a doutora já falou que pode, aí a gente fica aguardando por e-mail, porque quando a gente enviar o certificado, a gente já envia também o material, tá certo? No mais, doutora, é só agradecimento pela oportunidade de estar presente, muitas pessoas dizendo, e dando parabéns mais uma vez pelo conteúdo transmitido, pelo novo olhar que despertou nas pessoas para esse diagnóstico, para os casos. E eu deixo aberto aqui um tempinho para se alguém quiser se colocar, porque também, assim, uma pessoa tinha levantado a mão, mas eu acho que foi descuido, aí baixou. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação para a gente até registrar esse momento, pode ficar à vontade, tá bom? Por enquanto que ninguém se pronuncia, eu informo que já coloquei aqui no chat o link da frequência, então, por gentileza, todos os participantes acessem e preencham com seus dados, muita atenção na grafia, na digitação do seu e-mail pessoal, porque o certificado ele vai por e-mail, então se você coloca um espaço ou um pontinho a mais, o certificado não chega, tá bom? Bruna levantou a mão, Bruna Leitão, pode ficar à vontade, tá, Bruna? Queria parabenizar primeiro, né, a palestra que foi excelente, e queria, assim, eu sabia que o teste da orelhinha era obrigatório, mas, por exemplo, eu atendi recentemente uma adolescente que teve filho, e aí ela disse que não tinha sido feito, e aí tinha um período, aí eu queria saber qual é esse período, né, que é possível ser feito ainda o teste, e assim, como você mesmo disse, né, tem lugares que ainda não fazem, mesmo na rede municipal. E aí, como é que fica esses casos dessas pessoas que precisam fazer, né, e que não tem um período, se tiver algum período que não é feito? Qual é o prejuízo que isso pode ter para a questão da criança? Foi ótima a sua pergunta, viu, Bruna? Realmente, pela lei, era para ter em serviço público e privado. Tem maternidade, era para ter o serviço. E a gente sabe que, efetivamente, na prática, não acontece o que deveria, né? Então, o acesso deveria ser 100% de cobertura, né? Nasceu, tem que fazer. Se faz a partir de 24 a 48 horas de vida. O prazo máximo é dentro do primeiro mês, tá? Porque mudou a janela para o diagnóstico. Antes a gente fazia um período maior, né? De 1 a 3 meses para triagem com emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha. Hoje em dia a gente restringiu mais ainda esse período. Então, deve ser feito até o primeiro mês de vida, a triagem auditiva, que envolve tanto o exame de teste da orelhinha como outro teste que se chama de Bera automático, que é aquele Bera que a gente viu do fiozinho, só que eu boto uma intensidade mínima só para ver se tem resposta ou não, que é o que chama de Bera automático, que hoje se deve fazer até o primeiro mês de vida, tá? Até o terceiro mês, o processo de diagnóstico, já com intervenção. Então, a gente agora tem uma janela muito curta do diagnóstico e intervenção. Porque teste da orelhinha é uma ferramenta de triagem, ou seja, passou, falhou, né? Ele vai acender uma luzinha de que algo não está bem. Lembra que ele vai avaliar a cóclea, que é a estrutura tão importante para a gente perceber mais na frente os fonemas de fala, né? É preciosa demais a cóclea. Então, o quanto mais cedo eu diagnosticar alguma alteração na cóclea, melhor. Então, hoje em dia a gente tem uma janela de diagnóstico muito, muito precoce, que é o ideal. Então, dentro do primeiro mês, as ferramentas de triagem, e até o terceiro mês já é o diagnóstico efetivamente, porque a gente chama de ferramenta de triagem, o teste da orelhinha, porque ele só vai avaliar a cóclea, ele não vai me dar o quanto a criança escuta.
E aí eu teria que associar até o terceiro mês uma outra técnica, como o Bera, que a gente viu dos fiozinhos, ou o estado estável, que é melhor ainda, onde você consegue ver o quanto ele ouve para cada uma das frequências que você vai mapear, e principalmente as frequências de 500 a 4, por isso que o estado estável é tão importante. Até o terceiro mês, veja, você está falando da criança de até 3 meses, e que já entre com intervenção, seja essa intervenção a prótese auditiva, o implante coclear. Por que se fala nisso? Para que você possa, o mais cedo possível, diagnosticar a alteração e entrar com intervenção, porque o tempo na infância, ele urge. O quanto mais cedo você diagnosticar alguma alteração, mais cedo você vai conseguir intervir para que essa criança possa desenvolver a linguagem oral, enfim, e a partir disso desenvolver uma série de coisas, né? A gente sabe que a porta de entrada para a aquisição da linguagem oral é o ouvido, e que a aquisição de linguagem oral é o que mais na frente vai facilitar, inclusive, os processos de aquisição de leitura e escrita. Então, as coisas estão correlacionadas. Então, um fiozinho puxa o outro fiozinho. Então, quanto mais cedo, né, a gente conseguir diagnosticar e intervir, melhor. Lembrando que quando a gente fala do teste da orelhinha, ele é o que a gente chama de um teste de triagem. Ele vai rastrear se a cóclea, que é o caracolzinho, está funcionando. Dando alguma coisa que a gente não imaginava, ou seja, acendeu uma luzinha vermelha, eu tenho que entrar com diagnóstico. E aí entra ou o Bera, que é aquele do fiozinho, ou já entra o estado estável, que é essa técnica mais recente, onde eu consigo rastrear de 500 a 4 o mínimo que a criança escuta sem ela precisar me responder, que é melhor ainda. E aí eu vou ter mais dados para uma prótese, para um implante, para uma intervenção com essa criança. Mas a janela, que é o preconizado, é muito mais curta do que o que a gente imagina. Até o primeiro mês fazer a emissão, que é o teste da orelhinha, e até o terceiro mês já com intervenção. Seria o ideal, tá? Eu vi que... Oi. Tem uma outra pergunta aqui, eu também queria fazer uma. Eu queria saber, assim, qual seria o exame mais adequado para se detectar o contrário, não uma perda, mas, tipo assim, um aumento uma sensibilidade maior para as questões auditivas. Porque, por exemplo, meu filho hoje tem 8 anos, não teve nenhum problema de aquisição de leitura, fez teste da orelhinha, tudo certinho, só que de um ano para cá, eu venho percebendo que ele, às vezes, está no tablet, e aí tem um outro som qualquer do lado, uma televisão, ou a gente até conversando, adultos conversando, ele fala mais baixo, está me incomodando. E aí me chamou a atenção para voltar no otorrino para, de repente, fazer alguns exames para poder ver essa questão, porque às vezes ele diz assim, mãe, eu estou na escola, os meninos fazem muito barulho, me atrapalham. É como se ele estivesse perdendo um pouco da concentração do que ele está fazendo, por conta de um outro som que está do lado. Aí, às vezes, minha mãe até falava assim, presta atenção no que você está fazendo e se desligue do restante. Eu disse, não, mãe, deve ser alguma outra situação. Isso. Porque ele não está nem prestando atenção no que está ao redor, mas está incomodando ele. Então, se está incomodando, tem alguma coisa errada. Aí, com essas perguntas, eu fiquei pensando assim, se tem algum outro exame que se possa fazer para essa situação. Tem. Eu não falei dele aqui, né? Mas é um teste que se chama de avaliação de processamento auditivo central. A gente tem algumas habilidades a nível cortical que fazem, por exemplo, com que eu estou falando numa sala de aula para um grupo de alunos com ar-condicionado bem ruidoso. No início, eles estão escutando a minha fala e o ruído do ar-condicionado. Depois de um tempo, parece que o ar-condicionado desligou, que não desligou, ele continua, mas eles acabam percebendo apenas a minha fala. O córtex é que vai dizer assim, ignora o ar-condicionado e fica atento à voz dela. Mas o meu ouvido aqui está captando os dois, transformando em atividade elétrica. Ela está fazendo aquele caminho, mas quando chega lá no córtex, ele faz, vamos suprimir o ruidinho do ar-condicionado e vamos priorizar a fala. Isso é uma habilidade central. Essas habilidades auditivas, a gente avalia através de um teste que se chama de avaliação de processamento auditivo central. É um teste que, como a gente não tinha muito tempo, eu pensei até em falar nele, mas é um teste mais complexo que eu teria que falar de várias habilidades auditivas. Mas é um teste que ele tem uma indicação, sim, para pacientes que se distraem facilmente quando estão conversando com mais de uma pessoa, em ambientes ruidosos, certo? Porque ele vai avaliar exatamente algumas habilidades auditivas a nível central, como, por exemplo, essa que eu falei, que é a figura fundo, é você conseguir
priorizar um estímulo e negligenciar outro, sabe? Perfeito. Então, chama de avaliação do processamento auditivo central. A gente faz também nos nossos espaços, e aqui em Recife também são poucos os espaços que fazem, tá? Joia, muito obrigada. E parece que eu estava adivinhando que a pergunta de Fernanda, que eu acho que ela até lhe conhece, porque ela chama Dani, você sabe onde faz testes de procedimento auditivo? Parecia que eu estava adivinhando, porque eu não imaginava que seria esse nome, eu já anotei aqui, e depois, precisando, eu entro em contato nos seus contatos aqui. Pode entrar, viu, quem precisar. E a avaliação do processamento auditivo central é um tipo de avaliação que a gente tem feito muito em parceria com neuropsicólogo, psicopedagogo, para avaliar as habilidades centrais para crianças com alterações de aprendizagem. E aí a gente vê que entra na outra questão de que não é um diagnóstico por exclusão. Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a criança pode ter a dificuldade de aprendizagem e ter uma alteração do processamento auditivo central. E aí é importante ver as duas coisas, porque existe um treinamento específico, que se chama de treinamento auditivo, que é feito por um fonoaudiólogo específico para esse fim, e que vai trabalhar as habilidades que derem alteradas nessa bateria de avaliação. É uma bateria de testes que a gente faz. Não sei se vocês lembram daquela imagem da audiometria tonal, que é a paciente na cabine com fonezinho. A gente vai usar um audiômetro, normalmente, e vai adaptar no audiômetro um outro aparelho que se chama o aparelho de processamento auditivo central, ou pode botar umas faixas de áudio no próprio audiômetro, dependendo de como você adaptar o sistema. Mas, basicamente, são provas onde o paciente vai passar por situação de escuta difícil. Ele vai escutar uma história e, no meio da história, algumas palavras para ele repetir, ou algumas frases para ele identificar, apontar. Então, é dessa forma que a gente avalia o processamento auditivo central. E é um rol de habilidades que são avaliadas e que vão ter uma relação direta com as questões de atenção, com as questões do comportamento, com as questões de aquisição de leitura e escrita. Então, às vezes, a gente encontra crianças com dificuldade de aquisição de leitura e escrita, dificuldade de aprendizagem, quadros de dislexia, descalculia, enfim. E não são diagnósticos de exclusão. Às vezes, estão acontecendo juntos também. E por isso que é importante avaliar o processamento auditivo central. E a avaliação é o mesmo nome, avaliação do processamento auditivo central. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelo esclarecimento e pelo alerta, porque na sua fala, assim, até a importância pelo o diagnóstico multiprofissional, né? Porque, por exemplo, eu sou pedagoga e tenho identificado que isto, muitas vezes, eu por ser professora, né, mas agora eu estou na saúde, mas assim, a formação é professora, então eu ensinando até a tarefa de casa, ele faz assim, mãe, tá bom, eu já sei isso, eu já sei toda essa explicação que a senhora está dando, não preciso mais estudar para a prova, e vai, faz e detona, assim, faz tudo certo mesmo. Então, essa falta de paciência, por achar, pode estar ligada a outras habilidades, como a doutora falou, né? Pode estar ligada a outras habilidades. Alguns psicólogos já falaram assim, ele tem um pouco de QI avançado, e eu fico meio que deixando ele mais natural para ver se para identificar. Então, foi um alerta para mim, para voltar a fazer todos esses testes. Eu achei muito interessante a fala, entendeu? E, assim, só gratidão mesmo. As pessoas aqui estão no chat também agradecendo muito, parabenizando os 31 anos do CAPS sempre, parabenizando pela palestra, agradecendo por estar aqui. Realmente foi uma manhã muito enriquecedora. E é só parabéns. E também, assim, agradecer aos participantes, né, que ficaram com a gente nessa manhã. Entendeu? E assim, lembrar para não sair da sala sem assinar a frequência, e no mais é só gratidão mesmo. E parabéns. Eu que queria agradecer, né? Vocês ficaram aqui comigo. Eu quis trazer algumas coisas, mas tive cuidado, pelo menos, não trazer algo tão técnico, eu fico me segurando. Mas eu procurei trazer a coisa de um jeito mais direto, pensando que a gente teria pessoas de outras áreas, que a gente precisa trocar figurinha. Gosto demais de trocar figurinha com a educação, com a saúde, dentro de outras áreas que não necessariamente é a minha. E eu acho que é desse jeito que a gente consegue, né, crescer, né, trocando e aprendendo mesmo, né, um com o outro. Então, acho que tem uma pergunta, né? Raquel levantou a mão, pode ficar à vontade, tá, Raquel?
Eu acho que ela não está liberada, o microfone dela. Ela tem que liberar. Raquel, pode ligar teu microfone, tá? Para falar. Eu posso falar daí, né? Ela está aqui, viu? Quer que eu bote ela aqui? Pode ser, pode ficar à vontade. Eu só desligar a dona Socorro aqui, que abriu, acho que por descuido. Bom dia a todos. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado pela sua condução, por poder mediar essa palestra de extrema importância para todos nós. Eu queria convidar a todos para acessar o canal do CAPES e SEMP no YouTube e se inscrever. E a gente gostaria também de fazer um convite para uma próxima conferência. Vou chamar a doutora Socorro Amorim. Posso falar daqui? Dá para me ouvir daqui? Dá para me ouvir, Ingrid? Está escutando, estamos escutando, doutora Socorro. Pode então, falar. bom dia a todos. Ingrid, mais uma vez, muito obrigada. Espero contar com você sempre, com vocês, não é, daí da escola. Nós vamos aproveitar para fazer um convite que no próximo mês, o mês de setembro, Setembro Amarelo, onde se fala muito sobre as questões de suicídio, não é? Nós vamos ter uma programação e dentro dela uma palestra que eu considero de interesse para muita gente, que é com o professor e escritor Hugo Monteiro, que tem sido muito falado com o tema A Geração do Quarto. Né? Então, falando muito sobre a questão da adolescência, falando muito sobre a questão do que tem acontecido com nossos jovens ultimamente. Ele fez um trabalho em várias escolas, entrevistando em várias cidades do país, e eu acho que é muito interessante se a gente puder abrir, se a escola estiver conosco, quiser continuar nos oferecendo essa parceria. Então, para o mês de setembro, possivelmente dia 14, mas ainda está a confirmar a data, a fecharmos definitivamente essa data. A gente entra em contato com você, mas quem tiver interessado, se inscrever no canal, como o Zé Roberto colocou, ou entrar em contato conosco de alguma forma, ou esperar o link.